Oi, gente, tudo bem com vocês? Desculpa o atraso, né? Eu tive um probleminha aqui, ia fazer a live no outro canal, mas não deu certo, então tô aqui hoje, mas para uma live especial, igual eu falei para vocês a semana inteira, né? Uma live bem diferente, onde eu trago, assim, eu sempre trago aqui para vocês a história dos Estados Unidos, dicas, né? Assim, tudo que eu falo sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, mas hoje é diferente. Hoje eu queria trazer uma live especial para vocês para mostrar sobre a visão de outra pessoa, de uma família brasileira que está morando aqui nos Estados Unidos, que vieram, estão aqui há quase 9 meses, né? E eu queria que eles compartilhassem com vocês, né, que assim como eu, tem o sonho de vir morar aqui, né, tem curiosidades, tem dúvidas, quer saber mais como que é, né, então ela vai compartilhar com a gente a história dela, a Flávia. Ela tem até um canal também no Instagram, já falei pra vocês, né? E ela vai contar a história dela, a trajetória, desde o início, desde como foi lá no Brasil, né? Quando ela decidiu vir pra cá, até a hora que ela chegou aqui, tudo. Então, assim, não perca, fica até o final, porque eu tenho certeza que pra você, que tem esse mesmo sonho que eu tive um dia, que ela também, e se Deus quiser, logo, logo vocês estarão aqui também, vai ajudar bastante. Então, eu vou chamar ela, tá bom? Sem mais demora, né? Porque eu já demorei um pouquinho. Vou chamar ela para conversar aqui com a gente, para fazer perguntas. Aí, por enquanto, eu vou fazendo pergunta para elas, mas aí depois eu vou abrir caixinha de perguntas também para vocês poderem participar, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Tudo bem, gente? Espero que vocês gostem dessa live de hoje, que ajudem bastante Boa noite, vocês. Tatá. Oi, Tudo bem? Flávia, tudo bem? Sim, demorei um pouquinho aqui, aconteceu os imprevistos, mas estamos aqui, pronta para essa live maravilhosa, Eu especial, que eu também. estava esperando bastante. E queria agradecer você por estar aqui, né? Dividir a sua história, Uhum. né? A história da sua família conosco. E eu tenho certeza que de alguma forma vai ajudar bastante pessoas, né? Tirar dúvidas, esclarecimentos, né? E igual eu estava falando para eles, Flávia, esse é o meu objetivo, tentar trazer histórias verdadeiras de uma família, de uma pessoa Uhum. real, que não seja só o meu ponto de vista, né? Porque eu dou muitas dicas aqui, mas assim, muitas coisas é o Sim. que eu sinto, o que eu acho. Agora eu quero saber de você. Então, assim, pode dar boa noite pro Boa pessoal, noite, se pessoal. Muito apresenta. obrigada por vocês estarem assistindo essa live. Bom, como a Tatá falou, eu me chamo Flávia. Eu vim do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Ribeirão Preto, uma cidade muito quente. E eu tô aqui há aproximadamente um pouco mais de 8 meses. Veio eu, meu esposo e meu filho mais novo. Eu tenho um filho mais velho que está no Brasil e ele pretende vir para cá, mas não por agora. Então viemos só nós três. E já posso começar a contar a minha história? Pode, é isso que eu ia te perguntar. Assim, você veio seu Isso, esposo e seu o filho mais Caio tem novo, é 10 isso? anos, né? Ele completou. Assim que a gente chegou aqui, ele logo completou Sim, 10 anos. Nós chegamos aqui por volta de abril, março, abril, finalzinho de março. E aí nós viemos só nós três. ok. Então tá bom. Então eu vou te perguntar agora, né? Eu vou fazendo algumas perguntas e você vai respondendo conforme você achar melhor. Se você falar alguma outra coisa também, você pode falar, tá bom? Eu queria perguntar para você. Como surgiu o desejo de você vir morar aqui nos Estados Unidos? Foi um sonho seu, um sonho do seu A esposo, princípio foi era um da sonho do meu família? marido. Ele que sempre teve esse sonho desde criança, mas ele tinha as questões da mãe dele, da família dele, aí ele não queria, não tinha coragem. E aí, quando a mãe dele faleceu, ele já tinha o pai dele que já era falecido, a mãe faleceu, e aí ele falou: Bom, agora eu não vejo por que não ir, porque ele tinha essa coisa de não querer deixar a mãe sozinha, sabe? E aí ele falou: agora é o momento, a minha família é Sim. você, o Caio, e aí, vambora? Eu falei: uai, vamos enfrentar. Topei, Você eu topou nem assim de titubeei. cara, Eu falei: Flávia? vambora, é o seu sonho? Então vamos junto. E aí a gente decidiu vir para cá, mas quando a gente tomou a decisão, a gente falou: bom, vamos correr atrás de toda a papelada, toda a documentação, porque a gente queria vir aqui entrar de uma forma legal, né, e tudo mais. Então a gente começou a se preparar Sim. psicologicamente, financeiramente, e aí veio a pandemia.
aí a gente falou, opa, será sim, que não é para ser, né? Porque a gente, primeiro que a gente sempre coloca tudo nas mãos de Deus. A gente apresentou os nossos planos para Deus e falou, olha, se for para ser, que o Senhor nos conduza. E aí veio a pandemia. sim. E aí a gente falou, olha, eu acho que não é, a gente não vai poder, nem que a gente quisesse, nem que fosse da vontade de Deus ou não, mas agora não tem como sair daqui. Nós ficamos 2 anos esperando, né? Foi muito tempo, porque a gente Sim. não podia entrar, ninguém podia sair nem entrar no país, né? Você tinha decidido antes da Isso. pandemia, né? Aí veio essa loucura toda e vocês tiveram que esperar todo esse E tempo as fronteiras abrir, né? Porque ficou um bom tempo fechado. Aí depois que vocês foi vieram assim. assim que Na abriu ou verdade, a gente não? tinha um casal de amigos que estava na Califórnia, e aí, quando surgiu a ideia de vir para cá, a gente Uhum. começou a conversar com eles, então, nosso primeiro destino era lá. E aí, quando a gente de fato falou, não, nós vamos, Sim. demos a entrada no passaporte, pagamos a taxa do passaporte, na semana seguinte estourou a pandemia. Na semana Sim. seguinte. Eita! Então, Que coisa. a gente falou, uai, Que então medo, acho que não é hein? para ser. E aí a gente aguardou esse prazo, foram 2 anos esperando, mas eu falo que foram os 2 anos mais assim fundamentais para a nossa decisão. Por quê? Sim. A gente se preparou psicologicamente, a gente se preparou financeiramente, nós amadurecemos a ideia, nós tivemos tempo para pesquisar muito sobre os Estados Unidos, né? Assistíamos Que bom, né? vídeos, a gente contratou na época uma assessoria que foi conduzindo toda a questão da Sim. papelada, tudo que a gente via, tudo que a gente tinha dúvida, tudo que a gente queria perguntar, a gente corria para essa assessoria e eles tiravam as nossas dúvidas. Então, assim, foi um ponto muito importante é você ter esse ponto de referência, né? De alguém que conhece, de alguém que entende, né? Porque a gente vê muita Sim. coisa na internet, porém nem tudo é verdade. Você sabe disso, né, Tatá? Então, as pessoas, eu falo isso Verdade. toda vez, as pessoas romantizam muito a vida nos Estados Unidos. Então, assim, só quem está aqui mesmo que sabe da realidade. Então, só para voltar um pouquinho lá atrás, quando Verdade. aí estourou a pandemia, a gente esperou esses 2 anos, assim que liberou, a gente falou, ó, agora é a hora. A gente, a nossa entrevista foi remarcada umas 4 vezes, né? Porque consulado abria, consulado fechava, consulado abria, consulado fechava. E aí a nossa entrevista foi em Sim. dezembro do ano passado, e aí em março nós viemos para cá. Foi bem Nossa, que bom. Então foi bem rápido, né? A partir do momento que vocês conseguiram fazer a entrevista, aí vocês já se planejaram e já foi questão de o quê? De março? março. Foi maio ou março, Final você de falou? março, final de março. Março, Poxa, a então gente não aguentava foi mais bem esperar, rápido, né, né? Tatá? dois Então tá anos bom. esperando. Sim, eu imagino, nossa, imagina a angústia, né? Porque quando a gente toma a decisão, que a gente coloca Sim. isso no nosso coração, a gente começa a planejar, eu acho que E a um gente já não detalhe consegue parar de muito pensar nisso, importante, né? sem ninguém saber, que eu acho que isso faz assim, faz uma diferença fundamental no processo de quando a gente decidiu vir para cá. Ninguém, nem a minha família, era eu, meu Sim, marido e meu filho. Só nós três que sabíamos, nós não contamos para ninguém. nossa. Mas é bom, né? Porque dizem que as coisas que as pessoas Exatamente. não sabem não dá errado, né? Então, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi, assim, vamos voltar para a entrevista. Como que foi a sua entrevista, né? Assim, foi difícil? Como Olha, que nossa foi para entrevista você foi no fazer a sua consulado lá em São entrevista? Paulo. No mesmo dia, nós fomos de manhã no CASV, que era para colher as digitais, e à tarde foi lá Sim. no consulado, na entrevista. Tá, a gente tinha muito medo desse momento, né? Porque a gente. Sim, é por isso que eu É, tô perguntando, porque é um terror, eu acho que para todo mundo, né? Aquele misto é porque de, você meu escuta Deus, falar como que muitas vai coisas, ser? Vai né? dar certo? Desde como se vestir, como se comportar, até, sabe, não sorrir muito, porque parece que tá todo mundo te olhando, parece que é um Big Brother lá dentro, né? Então a gente se Sim. preparou muito bem para isso. E aquilo que eu sempre falei, Deus estava no comando, a gente estava muito tranquilo que a gente falava, se não for para ser, é porque não é o momento, né? Não é para ser. Então a gente foi muito tranquilo. E eu acho que essa tranquilidade foi que nos levou a ter uma entrevista muito assim, eu digo fácil, que não fácil não é. Mas nós pegamos uma agente consular, ela é uma mulher, era uma mulher. Era uma mulher? E ela É, foi que muito bom. simpática com a gente. A gente sempre escutava falar que a gente consular era carrancudo, que eles são, né, desconfiados, que eles são sérios. Que eles são É. bem.
Nós frios, pegamos bem uma mulher fechados, super né? simpática e aí ela fez apenas três perguntas Uhum, para mim, que era por que que eu queria viajar, aonde eu trabalhava e quanto que eu ganhava esse sim. salário. Só. Só essas três Só essas três perguntas e eu me limitei a perguntas? responder só essas três perguntas, não fiquei enrolando, batendo papo, nada disso. O ideal é isso, né, Tatá? Sim. Isso. Gente, para quem está perguntando, deixa eu só falar assim que eu tô deixando os comentários, vocês me falam se está atrapalhando, né? Mas aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, senão eu tiro os comentários. Primeiro passo, tirar o passaporte. Ela já tinha tirado o passaporte, né? Aí Já veio a pandemia, você já tinha agendado a entrevista, né? foi. Mas aí eles foram remarcando Exatamente. porque foram Exatamente. cancelando por causa da pandemia, né? E aí depois, quando abriu para fazer as entrevistas, ela fez em dezembro. Essa Sim, entrevista já é para conseguir o isso. visto, né? Que uma pessoa perguntou, já é para conseguir o visto, né? Aí se o visto for aprovado, ela já está liberada para assim que chegar Isso. o visto para ela, E ela aí, quando viajar, eu né? cheguei nessa agente consular, Então que ela tá fez bom. essas perguntas para mim, depois ela se dirigiu ao Matheus, porque quando você chega lá e você faz, eu fiz um agendamento familiar, né? Porque nós éramos Sim, três pessoas, então a gente não tinha obrigatoriedade de levar o meu filho junto, mas a gente queria mostrar, porque ele é menor, porque ele é isso. menor de Mas como a 10 gente anos, queria né? mostrar que era uma viagem Sim, a turismo e familiar, nós levamos ele. Foi até uma orientação da nossa assessoria. Leve ele junto, porque isso passa uma sim, verdade. credibilidade maior para a gente consular. E assim nós fizemos. E aí, então, os três se aproximam do guichê, a família toda, né, se aproxima do guichê, conforme eles vão conduzindo. Uhum, E aí, primeiro ela se dirigiu a mim, fez as perguntas, como eu falei, respondi. Depois ela se dirigiu para o meu marido, fez as mesmas perguntas para ele. Porque as as mesmas. mesmas, E, só assim, três? você fica, por exemplo, enquanto ela estava perguntando para mim, o Matheus, meu marido, não podia se intrometer, responder no meu lugar. Era Sim, para mim, então ele porque ficou é só para quieto, só você. olhando. Quando ela foi para ele respondeu, eu fiquei olhando. Quando ela chegou no Caio, porque eles não entrevistam criança, né? Eles não têm por que entrevistar criança, Sim, mas ela foi brincar com o meu filho. Ela falou: "E você? O que que você faz?" Aí ele ficou meio travado, assim, ele não sabia o que responder. Aí ele deu um sorriso, aí eu falei assim para ela: "Esse não trabalha, mas dá um trabalho." Aí ela soltou um baita de um sorriso e falou assim: "Mas ele estuda, né?" Eu falei: "Não, estuda." Aí ele falou: "Eu tô no quarto ano." Falou pra ela, né? sim. E aí, a hora que ela já sorriu, ali eu senti na hora: já ganhamos visto, tá? Tá tudo certo. E aí, então, ela carimbou e falou: "Boa Nossa, viagem." E aí, eles retêm o passaporte, né? Eu não sei se o pessoal sabe, quando você tem o visto sim, aprovado, eles ficam com o passaporte para providenciar o visto. Depois, eles ou sim. você volta para buscar, ou então eles entregam depois de um tempo pelo correio. Manda na sua casa. Se Isso, você tem o visto negado, verdade. eles E devolvem o passaporte quando na é outra hora. negado, Entregou o passaporte para você, esquece. verdade. Nossa, que alívio, né? Agora deixa eu te perguntar, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Você conseguiu entender o que Perfeitamente. ela te falava assim claramente? Ela falava Muito bem bem o o português. nosso Falava bem o português, né? português. Claro que falava com um sotaque, mas Então dava para tá entender com sotaque, perfeitamente. né? Perfeitamente. Sim. O meu também, ele tinha bastante sotaque, mas dava para entender perfeitamente, porque eles estão Sim, acostumados a sim. lidar com brasileiros, né, gente? Então, assim, eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, mas fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Graças a Deus foi aprovado. A outra coisa que ela falou, né, é assim, se limitem a responder o que eles perguntam. Não fica fantasiando, respondendo coisas a mais. Sim, Quanto mais simples eles perguntarem, vocês responderem só sim. aquilo, assim, é o que a gente Sim. escuta, né? Que eu acho que Sim, é o que dá mais a certo, gente né? viu uma família na nossa frente tendo visto reprovado e eles estavam muito de conversinha. A mulher que queria, tipo, parecia que estava querendo contar vantagem, ela ria. Uma coisa meio, parecia uma coisa meio informal. Não sei por isso, porque existem N motivos Sim, para você negar um visto, né? Não dá pra gente não saber. dá pra E gente aí a saber. gente teve muita orientação, né? Desde como eu me vestia. Eu fui bem assim, bem vestida, meu marido também, meu filho também. E eu acho que isso conta bastante. Até porque lá é um lugar que você não vai entrar de qualquer Sim, jeito, né? Você... É, verdade. Muito importante, né? Assim, tipo assim, tem sim, locais que a gente precisa se vestir um pouquinho melhor, né? Não, sim, e eles até orientam, né, Flávia, que não pode ir sim. de chinelo, não pode ir de short, mas assim, Não, também não não. precisa ir engravatado, né? Tipo assim, com Uma roupa calça jeans diversa.
É uma o boa bom camisa senso, pro homem né? tá tudo ok, a mulher um pouquinho mais formal também com jeans e Sim, uma camisa, enfim. Nada muito tipo praiano, entendeu? Mas perfeito. a gente teve muita orientação, né? E Sim. aí, e a vontade de gritar, de comemorar lá na hora, e não podia. Eu só falava assim pro meu marido: vamos sair daqui que eu quero gritar lá fora para comemorar. Porque você tem que se Ai, fingir meu Deus. plena, que tá tudo certo, que é a Sim. coisa mais normal do mundo. E aí, a hora que a gente saiu de lá, eu olhei para ele e falei: você tem noção que foi aprovado o nosso visto? Parecia que não caía a ficha, sabe? Meu Deus, Não que cai, não felicidade, não cai. cai na hora, né? E, e deixa eu te perguntar, você falou que ia para onde? Você chegou aonde aqui nos Eu Estados fui Unidos? para Para Nova qual York. estado? Para Nova York. Para Nós Nova ficamos York, né? Eu também fui 3 para dias em Nova Nova York. York. A gente também queria Legal. conhecer e tal. E aí a gente ficou, a gente foi, eu falei, no caso, Sim. ela perguntou, né? Não, minta, ela não perguntou lá para onde eu ia. Eu falei só que era férias, né? E aí eu fui para Nova York, fiquei 3 dias em Nova York, e aí depois que eu vim fui para Boston, de Boston eu vim para Lowell de trem, que eu fiz uma viagem de trem, que é uma delícia. Sim, gente, ó, deixa eu só responder. É igual a Flávia falou, quando você fica Sim, sabendo na hora se foi aprovado ou não, porque se você não for aprovado, ele vai te agradecer e, e vai falar assim: o seu visto não e foi devolve o aprovado, ou alguma passaporte. coisa no sentido, né? E devolve o passaporte. Agora, se for aprovado, no meu caso, falou assim: seja Aham. bem-vindo aos Estados Unidos, né? Aí ele fala assim: a gente vai Eles ficar com o seu entregam um passaporte papelzinho, e né? você escolhe se Entrega você um vai. papelzinho com as Isso, orientações. E aí depois lembro. você ou você retorna para buscar o passaporte ou eles mandam via correio, que tem uma taxa que você paga, que eles mandam via correio para você. Verdade. No meu caso, eu prefiro ir buscar, porque eu estava tão sem acreditar que eu falei assim, não, eu prefiro ir buscar. Vai que Dá o alguém medo, né? extravia esse negócio no correio, né? Então eu optei por eu mesmo ir buscar. Eu não fui E buscar por você conta foi do buscar trabalho, também? né? Eu não, a gente estava um pouco complicado para ficar se ausentando Sim. do trabalho, e aí eu paguei a taxa e pedi para entregar. Mas eu Uhum. lembro que no dia que estava previsto para chegar, ó, é umas coisas muito de doido. Eu vi um caminhão do correio, um, é tipo uma Fiorino do correio capotada na rua da minha casa. Eu falei, meu passaporte tá lá dentro. Fiquei morrendo de medo. Mas não tá, mas deu Ai, tudo certo, chegou Jesus. na data Sim. certinho. Eles, acho que é, se eu não me engano, é até 7 dias chega na sua casa. Acho que chegou com 5. Os 3 passaportes certinho. Que bom. Que legal. Agora, deixa eu só responder. Uma pessoa falou assim que é verdade tudo isso que a gente está falando, que ela passou por tudo isso. Gente, é Hum. história da vida real, é a nossa história mesmo, né? A história de uma pessoa que está vivendo tudo isso, né? Viveu tudo isso, está aqui agora. E agora, aproveitando, Flávia, você pode falar, você Sim. gostaria de falar, o que que você fazia no Brasil antes de vir para Bom, cá, você e seu eu sou esposo? pedagoga formada, dei aula há muitos anos para criança, mas não estava atuando na área da educação. Eu estava atuando como analista financeiro. Sim, Eu trabalhava no mesmo grupo de empresas há mais de 11 anos. E aí essa parte foi bem difícil, porque eu precisei, né, me desligar da empresa. E o meu marido era vendedor de peças da Chevrolet no Brasil também, trabalhava na mesma empresa há mais de 11 anos. Eu acho que isso contou muito, porque acabou sendo um vínculo, né, para você comprovar na hora da entrevista. Porque isso tudo você preenche na sim, 10.160 no formulário, o tempo de empresa acaba, né, querendo ou não, é um ponto positivo. Mas eu trabalhava como analista financeira e verdade. meu marido como vendedor de peças. Sim, então tá bom. E o que eu ia perguntar para vocês? Umas pessoas perguntaram aqui, você contratou, igual ela já falou, ela contratou uma empresa de Sim. assessoria para ajudar ela a preencher toda a papelada do visto, né, gente? Porque assim, é tudo em inglês. Muitas pessoas se sentem insegura para preencher sozinha, tem outras pessoas que preenchem de boa, e assim, isso não significa que vai ter mais chance de ser aprovado ou não. Sim. É uma questão de você querer, né? E, tipo assim, né? Ou você preenche ou você paga para a pessoa preencher. Eu também, no meu caso, eu e o Júnior, a gente pagou uma assessoria também porque a gente se sentiu mais confortável com alguém, com eles que já tem esse Isso costume, né? não Preenchendo. significa, a gente Então sabia vamos que, no lá, né, entanto, não Flávia? significava que aquilo era 100% de chance de ser aprovado. Não, até porque a assessoria nem não nos Sim, prometeu nada. Mas é que são pessoas que já trabalham nessa, né, há muitos anos, têm experiência, sabe como lidar, isso. sabe o que colocar.
Então, para a gente também foi mais por uma questão de ter um pouco mais de segurança, por não conhecer o inglês e por não ter aquela experiência propriamente dita para preencher o formulário, porque é um formulário bem complicado de se preencher. Verdade. Flávia, tem pessoas perguntando aqui, assim, se você poderia falar o nome da assessoria. Talvez depois, eu não sei se você lembra, mas depois você pode também deixar no seu Então, o único Instagram, né? O problema nome é da esse. assessoria. A E assessoria que mais ou na menos. época prestou serviço para mim não tem mais, não trabalha mais. Não, então eu não. Algumas pessoas me pediram para Sim. indicar, mas eu não sei quem indicar nesse momento. Então, eu também, gente, o mesmo caso. A minha era na Avenida Paulista, eu também sou de São Paulo, e assim, eu tentei entrar em contato com eles, porque assim, o atendimento foi maravilhoso, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu queria muito trazer para vocês, mas eles não estão trabalhando mais com isso. Mas enfim, eu quero muito encontrar alguma assessoria confiável para poder trazer para vocês, mas Eu também estou não tenho tentando no também momento para fechar, indicar. conhecer algumas assessorias para poder indicar, mas enquanto eu não tiver plena certeza de que a gente sabe que tem muita gente aí que dá o golpe, não adianta. Né? Promete um monte de Sim, coisa e não verdade. acontece Então, isso é nada uma e coisa ainda toma certa. muito dinheiro das pessoas. Porque a gente está falando de sonhos, né, Tatá? Não é uma simples viagem, a gente está falando de Verdade. sonhos. Então tem gente que se desfaz de bens, vende algumas coisas, né? Coloca todo, investe muito ali naquele sonho, né? Então eu não no momento eu não posso indicar ninguém, infelizmente. O dia que eu puder, vou divulgar. Sim. Verdade, com certeza. Eu também, viu, gente? Agora, Flávia, você tem ideia, assim, com certeza, ideia do valor que você pagou, mais ou menos, pessoal? Eles têm essa dúvida também. Eu não lembro, eu não lembro realmente quanto que foi que a gente pagou, que na época foi também para o meu esposo, para mim e para minha filha. Isso Aí a é mesma coisa para muito vocês, difícil né? responder isso porque existem vários casos. Porque no meu caso eu contratei uma assessoria familiar. Se você é uma pessoa só, você vai pagar um valor. Uhum, Depende do que você contrata. Eu, por exemplo, sim. contratei um pacote com tudo. Inclusive, essa pessoa da assessoria viajou conosco, veio para cá comigo, ficou uma semana aqui, me mostrando o caminho das Sim. pedras. Eu sei, sério, eu sei que eu gastei. Sério? Foi assim, foi um investimento alto, não vou mentir, mas assim, a fundo, colocar no papel tudo que foi gasto, eu não vou saber falar exatamente, mas foi um investimento alto, até Sim. porque eu precisei dessa pessoa, porque, Tatá, eu não conhecia nada, eu não sabia onde eu estava chegando, eu não sabia o idioma, eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu falei, meu Deus, eu vou Sim. chegar lá, tá, beleza, tô na América, uhul, e agora? O que eu faço, né? Verdade. Nossa, e eu ia perguntar isso pra você, né? Porque eu ia te perguntar, você tinha alguém para te receber aqui? Como foi sua chegada aqui? Então, assim, esse tipo de assessoria eu Existe. nunca tinha Existe. visto. Eu tive Mas que essa pessoa maravilha, veio né? conosco, viajou conosco. E aí, quando chegou aqui, ele já tinha algumas pessoas que ele já tinha trazido para cá, né? Por isso que a gente mudou um pouco nossa rota. A princípio, a gente iria para Califórnia, mas aí a gente comparou algumas coisas, a questão da saúde, que depois acho que a gente vai falar sobre isso também. Algumas coisas pesaram para que a gente Sim. pudesse começar a nossa vida em Massachusetts. Nós ainda temos algumas ideias de. Eu não vim para ficar para sempre aqui. Uma vez que você sai do Brasil, você acaba meio que perdendo medo, você fica meio que. Você fala, ah, não está dando certo aqui, vou correr para lá. Vou tentar lá. O mais difícil a gente já Sim. fez, que foi sair do Brasil, do lado da nossa família, do lado das pessoas que a gente ama, da nossa área de zona de conforto, né? Então agora, se não Verdade. estiver dando certo, vamos pegar nossas coisinhas e vamos para outro lugar. Então, a princípio, a gente mudou a nossa rota, né, o nosso destino, por conta da assessoria que nós tivemos, que foi mostrando alguns pontos para gente. E aí, quando a gente chegou aqui, ele já Sim. conhecia algumas, aqui em Lowell especificamente, que é uma cidade próxima de Boston. Ele já tinha algumas pessoas das quais ele já tinha Uhum. trazido para cá essa assessoria. E aí, nós ficamos hospedados na casa de um casal de brasileiros que nos recebeu, que era Sim. amigo desse pessoal dessa assessoria, e aí mas nós não conhecíamos, né? Fomos para casa deles por intermédio da assessoria. Sim. Tá, deixa eu só cortar Tá. você, porque senão a gente pula uma parte, que o pessoal tem muita dúvida também. Você tinha um conhecido na Califórnia, aí, Sim, a princípio a sua ideia era ir para Califórnia, certo?
Aí com essa assessoria você teve outras opções e escolheu o Exatamente, foi estado de mostrando o que, Massachusetts, que é né? os prós e os contras de cada estado. E aí a gente decidiu vir para cá Ok. para começar. Então tá bom. Tá. Aí agora voltando lá no aeroporto, aí você recebeu o seu visto em março, finalzinho de março, você Isso, comprou as passagens e isso. veio, certo? Foi E foi super tranquila a tranquilo, super viagem, tranquilo. coração, Sim, coração ansioso, é. largando tudo para trás. Ah, e outra coisa, vocês venderam Não, tudo as coisas que vocês eu tinham tenho um ou não? apartamento lá no Brasil que ele está alugado. A única coisa que eu vendi foi um carro que eu tinha. Aham. O resto, eu dei tudo para minha mãe. Sim. Eu mobilei a casa da minha mãe, que eu tinha acabado de montar um apartamento. Eu tinha tudo novinho. Aí eu dei tudo para Sim. minha mãe. Foi uma maneira que eu me senti de ficar menos culpada, sabe? Falei, ah, minha mãe tá com as coisinhas dela tão velhinha, eu vou deixar ela tudo com as minhas coisas novinhas. E aí ela ficou super feliz. Mas claro que não vai preencher o buraco que ficou na vida dela, né? Enfim. Mas aí eu só vendi um carro, nós só vendemos um carro que nós Sim. tínhamos. Ó, o amigo da Califórnia tá Tá! aqui assistindo você, viu? Tá, eu acho que tá. Deixa eu ver É o se eu Arthur! entendi. É o Arthur, é o Arthur? Ele tá Oi, te assistindo Arthur! aqui, a Ele tá gente. esperando Tá mandando. a gente ainda vai Olha, se ver por lá. vai lá falar, conversar, né? Graças a Deus foi através dele que Foi. surgiu Foi esse sonho, né? através do Essa Arthur, vontade ele de é vir muito pra amigo do cá. meu marido, são Então amigos tá de bom. muitos anos. E aí foi onde tudo começou. Sim. Então tá bom. Agora vamos lá para mim não perder o foco aqui para o pessoal acompanhar a história direitinho. Gente, ó, se vocês estão gostando, já curte, já deixa o coraçãozinho aqui, vai mandando mensagens também. E assim, já me segue, quem ainda não me segue, segue a Flávia também, que ela tem o Instagram e ela vai mostrar tudo para vocês da vida lá em Massachusetts, né? Eu mostro aqui de Orlando, falo um pouco de lá também. E a gente fala Isso tudo sobre mesmo. os Estados Unidos, né, Flávia? Então já compartilha essa live também com quem que vocês acham que é bem interessante para saber, né, que assim a Ai, história real o da Arthur tá família deixando um da monte de Flávia. mensagem aí Então que eu vou vamos lá. chorar. Ai, Mas vamos lá. Beijo, Arthur. obrigado, gente. Vamos lá, então. Aí, então tá bom. Aí você tá com seu Sim. apartamento lá ainda alugado, porque como você falou, não é assim, não é um sonho, uma vontade de vocês talvez ficar aqui pro É, mas resto eu da não vida, penso é em voltar isso, pro né? Brasil. Eu falo de não ficar Ah, aqui em tá. Massachusetts. A gente vê. Ah, tá. Não, Ah, pensei não, que você queria voltar pro Brasil, porque tem muita gente que vem, não. trabalha, Eu faz falo que um eu não dinheiro e sei, volta pro a não ser Brasil, que né? Deus tenha outros planos para mim, mas nós viemos para ficar nos Estados Sim. Unidos. Pode ser que seja, eu falo Ah, assim, não tá. ficar para sempre aqui em Massachusetts. Depois eu vou te colocar, depois mais para Ah, frente você vai me entendi. Então perguntar, tá você vai bom. entender quais são os pontos que me levam para outros lugares. Tá bom. Então vamos lá. Aí tá bom. Então assim, você tem seu apartamento lá, tá? Isso, Deu as coisas para sua mãe, vendeu o isso, carro, juntou o dinheiro, exatamente. comprou as passagens e veio, né? Você tem ideia de mais ou menos quanto foi as Ah, passagens de se eu não vocês me três? engano, foi em torno de R$ 9.000. As três passagens. É. 9.000, né? Porque a Então gente tá tem que bom. comprar. É bem relativo Detalhe, falar nós sobre temos que valores. comprar de É, passagem de ida e de volta. de, sim, quem é verdade, gente. Quem vem com visto de turismo tem que comprar já, né? Que vem a passeio, tem que comprar a passagem para vir e Sim, já para voltar para o Brasil. Já tem que estar tudo certinho, né? E se a pessoa não voltar, aí exatamente. ela perde aquela Então foi em torno passagem, de né? R$ 9.000 que nós Então, gastamos nas tá bom. passagens. Aí então tá bom, anota aí, gente. Ó. Não dá para saber se vai ser esse valor que Sim, vocês vão pagar, porque tudo depende da época que você vai vir. Se é temporada, se não é, se você consegue uma promoção, então tudo depende. Mas para vocês terem uma noção, tá bom? Agora vamos lá. Chegou em Nova York. Como que foi para passar na imigração? Porque é lá que a gente também sente um sim. friozinho na barriga, né? E vai lá, vai passar pela imigração e eles vão te Sim, fazer mais aí perguntas. mais Como uma que foi vez para eu falo que é onde vocês? Deus entrou na minha vida, porque assim, ele falou, ó, eu quis que ela fosse, então vai dar tudo certo. A gente tava numa fila da imigração, nós chegamos de madrugada, e aí tava na fila esperando, e o guichê que eles vão te direcionando, né? São vários guichês, e você fica numa fila única, e aí tem uma pessoa que vai te Sim, encaminhando para qual guichê você vai. A fila que nós estávamos, o guichê que ele sim. tinha orientado para nós irmos, o cara tava levando todo mundo para salinha. E aí a gente tava
super. A gente tava Ai, numa aflição. Meu marido olhava pra mim, eu olhava pra ele, meu filho sem entender nada, e o cara lá na fila que a gente tava mandando todo mundo pra tal da salinha. Ele fechava o guichê, levava a pessoa pra salinha, meu Deus. voltava e buscava outro. Eu falei, meu Deus, lascou-se. Sim, Mas aí, olha só como meu Deus Deus. trabalha. A fila tinha uma fila para idosos, deficientes, a fila preferencial. Acabou a fila preferencial e aí o rapaz pediu pra gente ir pra fila preferencial, tirou a gente daquele guichê e nós fomos para um outro guichê. E aí foi super tranquilo. Ele pediu os Sim. passaportes, perguntou se era férias, perguntou se eu tinha hospedagem de hotel feita, aí eu mostrei o papel, né? Comprovei. É muito importante você levar comprovante de reserva de hotel. E perguntou quantos dias nós íamos ficar. Sim. Foram essas perguntas apenas. Eu respondi, carimbou o passaporte, Nossa, entregou, falou boas férias. Só. nossa, que maravilha, né? Que bem. Você imagina o sufoco você ali vendo todo mundo, né, sendo chamado para essa linha. Para quem não sabe, gente, salinha é tipo assim, se você está passando ali na imigração, onde os agentes eles vão fazer as perguntas para vocês, né? Quantos dias vocês vão ficar, né? O que que vocês vieram fazer? A gente não sabe o que eles vão perguntar, mas é mais ou menos isso. Se eles desconfiam, né, de uma resposta sua, de qualquer coisa, eles te falam assim, olha, eu vou te encaminhar para um outro lugar, que aí a gente vai conversar ali. Ali na salinha Uhum. eles podem pedir para ver seu Olhar a telefone, pedir bagagem para, sabe, vai fazer toda. mais perguntas, perguntar quanto que você tem de dinheiro, né? Então, assim, ali eles vão, assim, a gente já entra em pânico, porque, né, aí fala Uhum. assim, meu Deus, e agora? Então, é isso. Então, deu tudo certo ali, Não, graças a Deus, ninguém foi para a não. salinha de vocês, né? Deus abençoou. Por isso que é importante, né, gente? A gente Sim, colocar Deus, assim, na frente de sim. tudo e Ele vai guiando a gente. Então, tá bom. Aí agora só para mim entender e para o pessoal entender também, essa pessoa que fez a assessoria, eles Sim, foram no viajar mesmo com você no voo, foi com a mesmo gente no mesmo dia, voo. tudo? Porém, um detalhe muito importante, Sim, nós não passamos na imigração junta. A gente fez como se não nos juntos. conhecêssemos. Então, a princípio, eu estava indo eu, meu Sim, marido e meu filho. entendo. Nós íamos. É, Só a sua ele foi no família, canto dele, ele ele foi como no se ele fosse canto um dele lá. desconhecido, né? Porque eu Certo. não podia. Bom, você está indo passar férias. O que, Sim. que tem uma pessoa te acompanhando para, né, para te colocar nos Estados Unidos? Tem alguma coisa estranha, né? Eu poderia levantar alguma suspeita. Então, ele foi no mesmo voo, mas Verdade. não passou com Agora, a gente. sim, perfeito. Agora deixa eu te perguntar, quantos dias 10 você dias. falou que ia ficar a passeio? 10 dias, né? Agora, uma pergunta muito séria que alguém fez aqui, que eu acho bem interessante também. Você chegou a contratar Não, seguro, não. saúde, essas coisas na sua viagem? Não, né? Assim, eu acho que talvez, pessoal, quando a pessoa vem para cá, que ela já vem para ficar, né? Ela talvez não tenha essa intenção de contratar, mas se você quiser contratar é muito bom, porque se acontecer qualquer coisa, até você se achar, se você não tem auxílio de ninguém, né, você vai estar ali assegurado pelo seguro viagem, que Uhum. é válido por 6 meses, né? Assim, até 6 meses, depende de como você fechar, ou sei lá, até o. Vamos supor que você vai viajar por 10 dias, você contrata por aqueles Uhum. 10 dias. Então fica a critério de cada um. E é isso. Então, que maravilha, né? Você passou, aí nisso você já, tipo assim, ele já conhecia ali, aí vocês foram para o estado de Massachusetts, Isso. em Eu Nova fiquei, York, nós outra ficamos 2 dias Massachusetts, passeando né? lá em E Nova como que York. vocês E foram? aí depois, fomos Ah, passear. vocês Aí foram depois passear. nós viajamos de ônibus para Boston. Foi mais ou menos, acho que Sim. acho que 6 horas de viagem, se eu não me engano. E aí, quando a gente chegou em Boston, nós pegamos Sim, o trem aqui para Lowell, que é a cidade que eu moro, que é bem próximo de Boston. sim, que bom. Então tá. E Tudo, nisso ele tudo, ajudou porque você ele com já tudo isso, né? conhecia, né? Você. Era muito familiar para ele. Então, ele sabia onde que pegava o trem, onde que tinha que comprar o bilhete, onde que tinha que ir na rodoviária, tudo. Então, ele realmente foi uma pessoa que mostrou o caminho das pedras pra gente aqui, sabe? Foi mostrando tudo. Nossa, é uma luz, né? Porque, igual muitas pessoas sabem, né? Muitas pessoas querem vir para cá e não conhecem ninguém. Vem com a cara e a coragem, Sim. né? E se vira na hora de chegar, na hora de alugar carro, alugar casa, essas coisas. Agora, outra pergunta: você e seu Hum. esposo, A, alguém a fala gente tá aprendendo inglês? na marra aqui. Eu já sei me virar. Meu marido já é um pouco mais travado. Porque o Sim, inglês que a gente aprende no sim. Brasil não tem nada a ver com o inglês que a gente escuta aqui.
Nada a ver. Né? Não tem mesmo. Quando chega aqui, se você É, aprender alguma coisa no Brasil, você vai ter que você vai ver reaprender o que, na daqui, verdade, porque aqui você não é sabe bem nada. Você diferente, pode né? fazer Assim, anos de inglês no Brasil, mas na hora que você chega aqui, começa a escutar o americano falar, você fala, lascou, porque não é a mesma coisa que eu aprendi a vida inteira. Então a gente não sabe, assim. Eu sim. posso dizer, assim, Então tá o meu bom. básico do básico, não sei. Mas aí daqui uns dias você vai estar sabendo que a gente vai Sim, se virando e vai sim, aprendendo sim. ali no Eu dia a dia escuto na bem, eu raça, né? consigo entender o que eles falam, porém eu não consigo formular frases, entendeu? Fala aquele inglês de índio, mas tá Sim. tudo bem, a gente vai se virando. Mas é normal. E Aham. você está há pouco tempo, assim, né? Assim, para aprender, mas se Deus quiser, Eu daqui a falo que algum o tempo Caio você que já, vai ser você nosso já está professor. falando. As crianças Agora, aprendem fácil, né? verdade, eles Aham. são nossos tradutores, nossos professores, né? Agora vamos lá. Então, agora a parte da casa, né? Você já tinha um lugar para ficar? Você já tinha visto tudo do Brasil ou você Quando chegou, foi nós para algum chegamos hotel? aqui, Como eu que fiquei na foi? casa desse casal de brasileiros, como eu falei. A princípio, eu vim para ficar uma semana. Achamos que a gente ia, que era o tempo que o rapaz da assessoria estava conosco. Ele ficou uma semana, depois foi embora. Mas a gente teve uma certa dificuldade em conseguir alugar, porque nós chegamos numa época em que estava chegando muita gente. Tinha acabado a pandemia, então estava todo mundo louco para viajar. E aí a gente teve um pouco de dificuldade de Verdade. achar apartamento para alugar. Mas aí depois nós ficamos um mês na casa desse casal de brasileiros. E aí depois de um mês eu consegui alugar aqui onde eu moro. Sim. Tá. E esse casal de Isso, brasileiros, ele era amigo dessa assessoria, dessa exatamente. pessoa, né? Eram amigos. Então tá bom. Sim, Aí você já tinha tudo tudo. certinho do Brasil, Sim, né? Aí você ficou em um quarto da isso. casa desse casal, né? E quanto mais ou Não, menos você gente não pagou para pagou. ficar em um Era uma quarto? coisa Pra gente que. ter uma Não, ideia de foi uma quanto coisa é. assim de Não amizade. pagou? Obviamente que a gente, por exemplo, fazia compra do supermercado, eu comprava as coisas, a gente colaborava, mas eu não precisei pagar aluguel nesse um mês que eu fiquei Sim. lá. Que maravilha. Foi uma ajuda Já que eles ajuda nos deram bastante, né? nesse começo, sim. Sim. Agora voltando ao que você estava falando, né? Vocês ficaram quanto Um tempo na casa desse mês. pessoal até Foi vocês? Foi difícil. difícil para achar, né? Quanto tempo vocês conseguiram achar a Um mês casa ou exatamente. apartamento para Quando deu um vocês? mês que nós Um um mês? mês nós ficamos Um nessa mês vocês casa. ficaram nessa E aí casa. a gente conseguiu por intermédio de Ok. uma pessoa da igreja, porque logo que eu cheguei aqui, eu tenho minha religião desde o Brasil, e aí eu cheguei aqui, eu sabia que aqui tinha um ministério que eu congrego, eu sou adventista do sétimo dia, e aí eu já fui procurar a igreja. É Que muito legal, bom, isso que eu ia perguntar para assim, você. sem palavras, são pessoas que nos ajudam muito. Sim, verdade. Eu acho que é assim, se você já tem uma religião, se você, né, se você encontra um lugar aqui que você se sente acolhido, é muito bom, ajuda E mesmo demais que no você começo, não né? tenha, E viu, em tudo, Tatá? né? Eu Mesmo que acho, em você não, toda a por nossa exemplo, trajetória. eu tenho ajuda de uma igreja católica com cestas básicas, que eu não congrego na igreja católica, mas eles Uhum. ajudam qualquer pessoa que chega lá, não precisa ser do ministério deles, entendeu? Verdade, muito bom. E assim, eu acho que tem muitas, igual a Flávia Tem, falou, tem tem. muita gente que ajuda. Então, assim, vale super a pena, né? Além de você estar mais perto de Sim, Deus exatamente. e buscando os caminhos, né? Sim, agora vamos lá. Aí você, um mês, aí Isso. você conseguiu Aqui um é um apartamento ou uma apartamento, que casa, é uma Flávia? casa que é dividida em 4 apartamentos. Eu consegui. Sim, é uma Isso, casa exatamente. É tudo multifamily, né? separadinho das famílias, né? Como se fosse Sim, um mini predinho no aham, Brasil. Mas essa pessoa aqui, uma amiga minha da igreja que conseguiu sim, para mim, ela limpava esse apartamento. Toda vez que vai mudar alguém, as house clean vem limpar na saída, né, do inquilino para entrar outro. E aí ela veio limpar esse apartamento, sabia que eu sim. estava procurando, e aí ela falou com aquele chamam landlord, que seria o dono do apartamento. Falou com Da, ele, falou que do tinha um apartamento. casal, uma família recém-chegada do Brasil, se ele não poderia alugar pra gente. Porque ele é americano e os americanos têm um pouco Sim, de receio, né? De alugar para brasileiros, enfim. Eu já tinha ido ver alguns apartamentos em que a hora que eu cheguei lá, o cara falou: eu não alugo para brasileiro. Desse jeito, eu não alugo para. uau, Eu falando que eu tinha dinheiro, que aqui você chega com o dinheiro do aluguel e mais dois valores. Então você tem que trazer 3 aluguéis, na verdade, para poder alugar.
Pelo menos, Sim, porque eu tô pelo falando que agora a menos, gente pedindo né? até 4, porque aqui não é igual no Brasil que tem fiador, que tem seguro Verdade. fiança, aqui não existe nada disso. Então você tem que estar com dinheiro. E Isso, aí ela falou com esse verdade. landlord e ele falou: não, tudo bem, não tem problema. São amigos seus? São meus amigos. E aí ele alugou pra gente e ele deixou até a gente pagar apenas 2 depósitos, não precisou nem do terceiro. Foi muito bom. Nossa, que bênção, que bênção. É porque hoje mesmo tá difícil, né? Eu sempre falo para alugar, igual você falou, tem Uhum, locais que tá pedindo até 4, né? Vezes o valor do aluguel, então a pessoa tem que vir preparada com sim, no mínimo sim, 3, né? Para exatamente. achar um lugar, um Exatamente. apartamento, uma casa. Sim. Agora, uma coisa que eu pulei, eu não sei se. Você pode falar por cima, tá? Mas assim, isso ajudaria muito o pessoal. Quanto mais ou menos você, seu esposo, seu filho trouxeram para cá, né? Nós Para vocês trouxemos começarem 12 mil uma vida aqui dólares. em 12 mil. Por isso 12 que eu te falei que os mil 2 dólares, anos da ok. pandemia, Ok. que a gente viu como um não na nossa cara, na verdade era um sim, porque a gente se preparou nesses 2 anos, entendeu? Sim, Foi, a gente se foi programou, a gente essencial, falou, não é né? para Que ser bom. agora, mas então vamos trabalhar, vamos continuar guardando, vamos se preparar, porque se tiver que acontecer, nós vamos estar preparados financeiramente. E aí foi o que aconteceu. Sim. Que bom. Agora, deixa eu só aproveitar e perguntar. Você trouxe esse valor porque não pode trazer um valor tão alto. Você trouxe Não, em algum na verdade, a gente cartão, trouxe em depois espécie você mesmo, mas você pode transferiu. trazer até 10 mil dólares por pessoa, né? Então, e Isso, nós dividimos isso. entre nós, os 3 adultos, o assessor, eu e meu marido. Então, cada Sim, um tava com 4 mil ok, dólares, era como se fosse de cada um lá, então não teve problema na hora de passar. Até porque não pediram para ver nada, ninguém viu nada perfeito. Sim, eu estou perguntando porque por é isso pessoa. mesmo, é até 10 mil dólares por pessoa, né? E eles geralmente, muitas vezes, eles perguntam quanto que você está trazendo em dinheiro, né? Então, É, não, assim, mas para mim só por nem isso que eu quis perguntaram, perguntar Tatá. mesmo. Aí teve. Não perguntaram. Ok, perfeito. Aí agora vamos lá. Você conseguiu apartamento, né? E, gente, para quem não sabe, lá em Massachusetts, em alguns estados, é bem comum assim ter uma casa, é uma casa de verdade, não é um apartamento, Uhum. mas essa casa é dividida em 3 casas, 2 casas, 4 casas, que são chamadas Isso, tem a two isso, family e a multifamily, né? Aí, assim, cada um tudo separadinho, tem suas portas, tem suas isso. saídas separadinhas, né? E acontece muito lá em Massachusetts. Na Flórida, eu não vi aqui em Orlando, eu acredito que aqui não tem assim nesse estilo. Aqui Uhum, são apartamentos mesmo entendi. de Não, prédio, aqui tem né? muito nesse estilo Então de tá que eu bom. moro. Aí, Muito, muito. quando eu morava em New Hampshire, também eu morava em uma casa two family, que aí era uma porta virada para frente, para a rua, e a outra porta virada para o quintal. Era bem tranquilo, porque Sim, você fica sim, totalmente sim. independente, né? Bem legal. Então tá bom. Agora vamos lá. Como que foi para você comprar os seus móveis, né? Porque assim, vem imobiliada a parte da cozinha, mas aí Aham. você tinha que se virar ali para comprar a cama, né? É Para assim, comprar eu não sofá, comprei mesa, nada. essas Eu coisas. ganhei tudo. Eu ganhei tudo. Não? Aqui existe uma instituição não governamental, que inclusive é de uma brasileira. Isso, que bom que você tem isso para falar, porque eu falo isso pro pessoal e eu acho isso É importante, uma maravilhoso. Fala, Flávia, fala. brasileira. Ela tem um. Não sei nem se é galpão, não sei, um depósito, não sei como é que chama aquilo. Mas é um lugar gigantesco que você faz uma aplicação. A aplicação aqui, tudo aqui é aplicação. A aplicação nada mais do que é um cadastro. Vamos falar assim no Brasil. Você faz um Você faz um cadastro para você cadastro, aí a gente fala poder aplicação. solicitar a doação de imóveis. Então, eu cheguei aqui. Eu não fiz Sim, logo de imediato porque eu não sabia quando que eu ia achar o apartamento para alugar. Então, quando eu aluguei o apartamento, sim, a gente ficou umas 2 semanas sem nada aqui, porque você faz a aplicação, aí demora um pouquinho, eles agendam, né, para você ir lá nesse galpão e escolher. Mas isso. aí, depois de 2 semanas que eu estava morando aqui, eu fui nesse lugar. Até eu desconfiava, porque eu falava assim, nossa, lá vai ter só coisa ruim. É, Não é você fala, possível, nossa, né? eu A vou gente achar imagina umas tudo, coisas, né? né? Sofá rasgado, mesa sem perna. Era o que eu imaginava que eu fosse encontrar lá. Quando eu cheguei lá, eu paguei a minha língua. Sim. A minha casa toda é mobiliada por essa instituição. Desde mesa, Nossa, sofá, que sofá, bênção, cama, Flávia. até jogo de toalha, roupa de cama.
Você entra lá, é óbvio que tem algumas regras, né? Você tem que estar com uma pessoa que fale inglês para te Sim, auxiliar. Então, eu levei uma pessoa da minha igreja que falava inglês. E aí, por exemplo, você chega na parte da sala, ó, você tem direito a escolher um sofá, uma mesa de canto, um abajur, tem algumas regrinhas. Mas você isso. mobília a sua casa sem Sim, gastar US$ 1. nada. Gente, isso é maravilhoso. Eu já falei pro pessoal aqui, quando eu cheguei, alguém me falou sobre isso, só que eu fui procurar saber, e na época que eu cheguei, há quase 5 anos atrás, eles falaram que estava proibido para brasileiros e hispanos, né? Aí eu falei, gente, não acredito. Aí a gente não teve acesso a isso. Mas agora eu entrei em contato com umas pessoas daí e eles falaram que existe sim, que tá tranquilo, né? E É assim, é uma bênção na maravilhoso, vida de é quem tá maravilhoso, chegando, porque você ajuda imagina, você não demais. tem nada. Porque aqui, quem tá vindo a turismo, eu vim Sim, com uma malinha, gente. Uma mala com sim. A nossa a vida em minha uma vida se mala. resumiu em uma mala. Eu tinha um apartamento montado, ele se resumiu numa mala. Então você vem para cá com pouquíssimas Sim, coisas, é o que dá para colocar na mala, e aí você se vê sem nada, você tem que começar do zero, né? E aqui é isso, vir para a América é começar do zero. E aí você chegar num lugar onde você pode verdade. escolher o que você quer colocar dentro da sua casa, até abajur, tá? Até jogo de cama, talheres, tudo. Eles mobiliam a casa inteira. Tudo. Mas, É uma benção, né? E aqui na Flórida eu já procurei saber, né, para trazer aqui pro pessoal e eu não achei. Assim, eu publiquei em grupos, né? Se alguém sabia, as pessoas falam que aqui não tem. Então, assim, eu acho Massachusetts um estado muito sim, sim. abençoado em vários aspectos, mas é isso. Vamos lá, porque tem bastante coisa ainda pra gente Acho que a saber, gente vai ter que muitos marcar assuntos uma live bons, né? parte Mas já 2, está hein? sendo ótima. Mas já está sendo ótimo tudo que a Flávia está falando para vocês terem uma noção. Agora vamos lá. E você conseguiu apartamento, mobiliou. Agora vocês foram lá, abriram Já. conta no banco, tudo. Já tinha aberto, né? Porque vocês já estavam há um mês lá. Super Como que foi? tranquilo. Aqui Tranquilo entendo para bem abrir que a Famérica conta? que é muito voltado para brasileiro. Sim, Então, nós abrimos com o passaporte. Só com o sim, passaporte você consegue abrir uma conta. Passaporte e comprovante de residência. Você abre conta na hora, sem menor problema, sem nada de burocracia. E eu consegui abrir uma conta para mim. verdade. É, E é um dos primeiros passos. É um dos primeiros passos que você tem que fazer. Eu pulei essa parte porque você precisa de comprovante residência. como Sim, fala, de endereço para fazer tudo, né? Até para colocar o filho na escola. Agora vamos lá. Como que foi para colocar o seu filho? Ele tem tem quantos 10. anos? Ele chegou aqui 9? com 9, né? Quando eu fui 10. procurar, eu fui logo na primeira semana, eu fui procurar a escola para ele, colocar ele na escola pública. E aí você chega lá com o passaporte, faz a aplicação. E aí eles vão. Na época eu peguei o comprovante de endereço da casa que eu estava hospedada, né? E aí eles vão procurar a escola mais próxima, onde tem a escola mais próxima da sua residência, para ver se tem vaga e chamam a criança. Não tem o Isso. menor problema que é brasileiro. Ah, mas você foi com visto de turista, seu filho pode estudar? Pode e deve. Você não pode deixar o seu filho sem estudar, né? Então foi super fácil. E eles não te perguntam o seu status Nada disso. migratório, nada, gente. Só pede É um o documento e pode ser um passaporte e o comprovante de documento, pode ser seu residência. Só, eles passaporte. se limitam a Isso. perguntar isso. Aqui, escola para criança é também outra coisa que é fora de série. Que me falavam e eu não tinha ideia de que era tão bom assim. Sim, que bom. Então, olha, para vocês que têm filho, né, gente, ver como que é bem tranquilo, é simples. Você precisou levar ele para fazer um check-up, como se fosse um check-up no Sim, médico, o médico você, atestar para você mandar o documento é para a só para escola, ver a questão mas da isso é bem vacina, simples, né, vacina Flávia? dele, se estava tudo vacina em dia. Isso, É. se E dá tudo em só também a dia, única coisa que eles tudo pediram é que ele certo. fizesse um teste de inglês para saber qual era o nível dele, porque aí ele precisou voltar um ano Sim, na escola, na grade dele, para poder acompanhar. Mas só. aham, Ele voltou esse ok. um ano, então ele está no quinto ano hoje, mas se ele estivesse no Brasil, ele estaria no sexto. Mas é mais por uma questão de adaptação, de poder aprender o idioma. E isso foi maravilhoso para ele. Ele ter voltado um Sim, ano foi o que está fazendo ele aprender inglês assim, a rodo, sabe? Rapidinho.
Perfeito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você que é muito importante ter alguém perguntando. Você conseguiu matricular ele quando você foi para o seu apartamento ou você já Não, eu conseguiu enquanto consegui você estava no no quarto da quarto da família porque família? eu utilizei o comprovante de residência deles. Por mais que não tivesse meu nome lá, não Sim, tem problema. Você está comprovando que você está no endereço. isso. Geralmente, quando você vem para cá e aluga um quarto, aí Isso, o dono da casa isso, ele te disponibiliza, né? Falando que você mora lá, alguma coisa desse tipo, então você já pode colocar a criança para ela não exatamente. perder tempo para estudar, né? Agora, agora vamos lá. O que, que eu ia perguntar sobre a escola, né? A gente já falou sobre o banco. E você sabe, Flávio, a partir de quantos anos dá para colocar uma criança aí? Eu acho que é 4 anos. 4 anos, né, na escola É, pública é, em Massachusetts. 4 anos, né? Aqui na Flórida é a partir de 5, aí é é, 4, aí é uma benção, né? Porque dá para é. mandar o filho para a escola um ano antes. Então é isso, gente. Alguém perguntou sobre isso. Agora vamos lá. Você começou a trabalhar com Olha, quantos dias que eu, você na chegou verdade, aí? proposta de trabalho eu tive desde o dia que eu cheguei aqui. Meu marido, a gente chegou num dia, depois de 2 dias ele já estava trabalhando, mas eu precisava ainda dar um pouco de assistência para o Caio, porque ele não estava indo para a escola. A escola Sim, demorou umas 2 semanas sim. para chamar ele, para conseguir a vaga. Então, eu só fui trabalhar a hora que ele estava na escola. Mas também, assim, foi para a escola, já comecei a trabalhar. Já fui para trabalhar. Sim, mas o seu esposo já Depois começou de dois quantos dias dias. depois que vocês chegaram? Depois de... É, gente, porque aí começa, né? Tipo assim, você trouxe aquele dinheiro do É. Brasil, mas você tem que começar a ganhar, porque Na aquele verdade, dinheiro vai embora o rapidinho, né? próprio, Então, o tem que pessoal que nós começar. ficamos hospedados, o casal, eles tinham uma companhia na área da construção civil, então a gente ficou lá morando e meu marido trabalhando com ele também. Nossa, que bênção. Olha, Exatamente. tudo se encaminhando, né? Gente, estou tão feliz que vocês estão gostando. Então, E, muitos elogios, Flávia. Muita gente gostando, que você está que dividindo a sua bom, história, que a gente está que tirando bom. muitas dúvidas. Então, vamos lá. Vamos mais coisa. Obrigada por todos vocês que estão aqui com a gente. Então, aí quando a gente vai com um filho, é um pouquinho mais difícil, porque tem toda essa questão de colocar ele na escola para trabalhar e tudo. Se você não pode colocar na Uhum. escola, você tem que arrumar uma babá, né? Uma babysitter, deixar na casa, essas coisas. Mas aí, se você vai casal, você vai solteiro, você Sim, já, dependendo, você sim, começa a trabalhar no outro dia mesmo, sim. o marido, a esposa, né? Aí é bem mais tranquilo. Agora, aí o Isso, seu marido começou a isso. trabalhar na construção, você falou, né? E você, depois que você viu toda a questão da escola, aí você começou a trabalhar, aí foi como para Eu você comecei a começar a trabalhar dar e por help que de que você limpeza, começou? né? Que é o que Sim, normalmente aparece para as mulheres aqui, até para homens também. Eu comecei a trabalhar na limpeza e verdade. onde eu tô até hoje. E, e como que você achou? Você entrou em algum grupo? Igreja Foi com o conhecimento também. da igreja? Essas coisas, como que foi? Pessoal da igreja também. Sim, Comecei a dar help com uma. Ai, eu, Flávia, tô sabendo que você tá precisando, vem comigo esse dia. Aqui não tem esse negócio de vínculo empregatício, né? Então, cada hora você tá trabalhando com uma sim. pessoa, né? E é aquela coisa de E, boca, né? Tipo assim, a gente chegou, não tem experiência em nada, né? Você vai, vamos supor, vou trabalhar na limpeza, você é ajudante. help. Help, a gente usa muito o Isso. termo help aqui, porque você vai ser ajudante de uma pessoa que já tem uma quantidade de casa, então você vai ajudar ela a limpar aquelas casas. Sim. Aí, geralmente é de boca a boca mesmo, não Aí tem eu fui dar vínculo nenhum, igual help, a Flávia falou. aí Aí depois você foi. uma própria pessoa, uma amiga minha da igreja, ela precisou fazer uma cirurgia no pé, aí ela precisava de alguém na casa dela, eu fui trabalhar um mês na casa dela, e aí depois que eu saí, depois que ela se recuperou, já tinha uma outra que precisava, eu já fui trabalhar com a outra, enfim, você não para. Sim, agora vamos lá que o pessoal tá assim, tá todo mundo empolgado, e eu também, né? Porque é tão gostoso escutar a história. Vamos por partes. Como foi o seu primeiro dia? Gente, geralmente quem chega não tem experiência, porque a limpeza daqui é muito diferente da do Brasil, né? Assim, no Brasil a gente joga água, a gente faz um monte de coisa. Aqui é totalmente diferente, por isso assim, ninguém chega aqui sabendo. Pode até falar que sabe, mas é diferente. A gente só vai saber Exatamente. quando for E trabalhar, né, assim, não é Flávia? porque a gente está aqui como turista que você não vai trabalhar. Você pode trabalhar como turista, isso não te impede de nada, tá? Sim, Independente de ser indicação da igreja ou não, se eu fosse trabalhar com qualquer outra pessoa que eu não conhecesse, não tem nada a ver. Ninguém vai ficar perguntando qual que é o seu sim, status, se você tem visto, se você não tem, por onde que você veio, nada. Aqui tem trabalho para todo mundo. Aí sim. no primeiro dia eu cheguei lá, né, toda desesperada, eu falei, meu Deus, como é que limpa esses lugares aqui, né? Eu já tinha visto alguns vídeos, porque eu sou daquelas que gosta de Sim. tacar água, enfim, e
sai espirrando tudo. Aqui não, aqui é tudo muito no paninho, tem os produtos certos, né? Aqui tem que ter tudo aspirador, É tudo com tem que ter muito cuidado, aspirador, porque a maioria né? das casas é tudo madeira, não pode jogar água, que senão empena toda a madeira, estraga tudo. Mas assim, bastou um dia que eu fui dar um Sim, help, num dia você já pega tudo assim de experiência, você já sabe, já dá para trabalhar até sozinha, se você quiser. Porque você aprende num dia todo. mas depende da pessoa, né, Flávia? Porque tem pessoas que eu converso que Não, achou assim difícil eu não achei demais, difícil. que Isso sofreu, assim, que chorou. pesado, é puxado, é puxado. Mas difícil não é. Sim, Você pega ali a. Uma vez que você olha e você pratica, eu sou muito rápida, né? Para fazer as coisas. Tem que ser sim. rápida. E tem que ser rápida, né? Porque você faz Eu muitas casas, costumo não é igual no Brasil que é trabalhar. só uma, né? E Nesse quantas casas você fez primeiro dia eu nesse fiz só primeiro dia, você três lembra? casas. Só três. Só Deu três. uma As aliviada, pessoas no Brasil sabe? falam Hoje eu só faço três. seis. Mas nesse dia eu lembro que eu fiz só Sim, três, mas eu lembro que eu fiquei bem cansada, né? Você fica com dor no braço, enfim, sim. porque Porque por mais que não jogue água, por mais que a gente fala que a limpeza aqui é mais fácil, é diferente, gente. Assim, você limpar 3 casas por dia, você tem que ser muito rápida, você tem que fazer muitas coisas, você tem que ir lá, as casas aqui tem muitos é banheiros, né? banheiro, Então, assim, é não basement, é que é o porão fácil, da né? casa, é muito E, carpete, as casas têm muito carpete, então sim, é muito aspirador que se passa aqui, né? Então cansa. verdade. E, ok. E quanto você ganhou nesse dia que você foi como ajudante? Você lembra? Assim, sem experiência? Porque geralmente eles pagam menos, porque você fala assim, não tem experiência, aí É, tem umas pessoas que abusam e falam assim, vou te pagar eu tanto. Tem lembro outras que é que eu realista fui e paga o fazer, real, né? eram 2 casas pequenininhas e uma maior. Aí ela me pagou US$ 30 por cada Uhum. casa pequena e US$ 40 pela casa grande. É, Sim, pagou. Então você isso. ganhou 40, Exato. 60, US$ 100 É as o três preço. casas, né? É o É. preço que eu Aham, lembro que as meninas faziam, sim. Foi, foi Então foi justo. um Foi valor bom justo. para ser o seu primeiro dia, hein? Sem Exatamente. experiência foi um Exatamente. valor bom, graças a Deus, né? E agora deixa eu te perguntar, pessoal, geralmente quem trabalha na limpeza, na construção, de ajudante, essas coisas, não é por hora trabalhada. Geralmente você, principalmente na limpeza, na construção já é Uhum. diferente, mas é por dia. Ou por É. dia ou por casa, né? Tipo assim, aí em Massachusetts está quanto, Flávia, por dia, assim, que De uma help, cento e uma vinte ajudante até ganha? cento e Entre cinquenta 120 e dólares quanto? por dia. Por dia, né? E limpa-se de quanto, assim, de De quantas 4 a casas 6 por dia, mais ou casas. menos? É. 4 a 6, né? Tem pessoas que têm Sim. uma agenda, um schedule de casa maiores que limpam até mais É, casas, mas geralmente exatamente. Aí vai são uma mais equipe, pessoas. Eu né? trabalho eu e mais duas Sim. pessoas, né? Então a gente faz. É, Hoje você trabalha então você e são mais 6 duas, casas né? por dia que a gente faz, Então tá então tá bom. bem dividido, assim. 6 casas você faz hoje por Isso. dia com mais duas pessoas, né? E geralmente você sai que Ah, horas eu para ir saio umas trabalhar? 7h15, E eu que horas que você saio volta? e por volta de 3h30, às vezes dá uma atrasada um pouco mais, mas eu, no mais tardar, vou falar assim, 4 horas eu tô em casa. Que Somos. bom, então vocês são É que rápidas, né? depende Porque tem muito pessoas que também, gastam, Tatá, chegam em da casa. distância entre uma casa e outra, que isso também leva um pouco de tempo, né? Então, tem gente que tem um schedule de casas Verdade. muito distante uma das outras, né? Sim, Perde-se aí muito acaba tempo. perdendo Quando é uma muito pertinho tempo, da né? outra, é mais Sim, rápido. que bom. Então, aí, só para fechar o seu, você continua trabalhando hoje com limpeza, né? Aí você Não, continua como eu ajudante ou continuo você já como tem as suas ajudante. casas? Sim, mas aí Sim, agora tá bem mais tranquilo, sim. né, Flávia? Porque aí você já pegou o jeito, né? Eu acho que aí Sim, flui não, com melhor do que no certeza. Você vai comecinho, né? pegando, apesar de que assim, você cansa do mesmo jeito, mas você pega o fio da meada, né? Você vai fazendo mais tranquila. Sim. Então tá bom. Agora eu vou falar um pouquinho. Teve uma pessoa que falou assim: apesar da limpeza ser o trabalho mais comum, tem Tem alguma outra oferta de empregos para quem domina o inglês? Sim, para quem fala inglês várias. pode optar por várias outras, né, vários outros trabalhos, mas a questão também
é que você tem que, por exemplo, se você for querer trabalhar igual os mesmos trabalhos dos americanos, aí você precisa ter um permit de trabalho, mas aí você tem que procurar, vamos supor, se você está com visto que te permita trabalhar, você pode trabalhar em qualquer trabalho que os americanos trabalham. Agora, se você não tem essa permissão, aí você vai trabalhar onde? Junto com outros brasileiros, que é na construção, na faxina, até mesmo em restaurante, essas coisas que aí não tem vínculo empregatício, ele já sabe que você é brasileiro, que você está ali, às vezes, na mesma situação, né? E assim, eles não exigem nenhum documento para você trabalhar e também não vão assinar nenhum contrato com você. Então, geralmente é por isso que as pessoas elas optam, né, por trabalhar na faxina, na construção. E outra coisa, também, Flávia, às vezes você trabalhando em outras coisas, a faxina, ela dá um dinheirinho bom, né? Assim, às vezes melhor do que você trabalhando por hora em algum outro trabalho. O retorno é mais rápido, né? Eu também faço trabalho de personal organizer. Sim. Eu adoro essa parte de organização. Mas é um trabalho que eu faço sozinha, eu mesmo não trabalho com outra pessoa, alguém me contrata, eu vou e faço. Mas não é sempre que aparece, né? Então, eu tenho essa segunda opção, mas o trabalho de limpeza é o que dá o retorno mais rápido, né? Sim. Agora, aproveitando que você falou isso, é bem comum, assim, as pessoas que chegam trabalhar. Ah, esqueci de falar. Tem uma pessoa que Tá. pergunta aqui do valor do aluguel. Mas deixa eu só concluir aqui. É muito comum uma pessoa que vem para trabalhar, que está começando, fazer um part-time, que é trabalhar, né? Tipo assim, trabalha de manhã com limpeza, trabalha de manhã na construção e à noite vai fazer alguma outra coisa para ganhar um dinheiro a mais. Você já fez algum Eu fiz part-time um tempo limpando clínicas, porque normalmente tem lugares que você tem que limpar só quando tá fechado e é no período da noite. Clínicas, escolas, hospitais, supermercados, enfim. Eu fiz durante um tempo, mas eu optei por parar por causa do meu filho. Eu achei assim, é um dinheiro bom que entra, mas até que ponto isso é bom para a minha ausência tão assim, né, constante pro meu filho, que tá também no período de adaptação. A gente chegou faz pouco tempo, ele ainda precisa, né? Ele é mocinho, eu falo assim que ele é mocinho, ele sabe se virar, tem 10 anos, mas ele ainda tem uma certa. Ele é uma criança, ele tem uma dependência dos pais, né? E aí eu vi que eu tava me ausentando demais. Aí eu falei, não, isso não vai ser isso que vai me pagar. Eu falo assim, ó, que muito isso, para quem é solteiro, para quem é casado e não tem filho, aqui, ó, tipo assim, se tiver coragem, se tiver garra, ganha dinheiro, rala, mas ganha dinheiro. Agora, limita, quando a gente né? depende, assim, Limita isso um pouco a gente, né? Então, se vocês não têm, então aproveitem, gente. Aqui vocês fazem muito dinheiro. Se vocês hoje, o que eu coragem, faço? Eu tenho um outro part-time, que agora pode chamar de part-time, mas é assim, a gente faz DoorDash, que é delivery de comida. Nós fazemos. Aí eu faço com meu marido, mas normalmente, se eu vou fazer com ele à noite, né? A gente leva o Caio junto no carro. Ele fica no carro com a gente, e aí ele faz. Então, que legal! Aí sai a família. Aí a gente vai fazer entrega de comida. E eu considero um part-time porque assim, eu trabalho o dia com limpeza e aí à noite quando eu chego, meu marido, às vezes ele também trabalhou o dia inteiro já, porque agora como a gente tá no inverno, caiu um pouco o trabalho na construção civil, que era onde meu marido tava. Então aqui você não pode ficar parado. Aí ele começou a correr com o DoorDash. Ele falou, então vamos começar a fazer entrega de comida durante o inverno, porque a gente não pode ficar uma pessoa só trabalhando, não dá para sustentar uma família aqui, né? Então eu falo que é o meu segundo part-time, mas o Caio vai junto com a gente. Ok, perfeito. Agora vamos responder a questão do aluguel, senão a gente esquece. Qual o valor que vocês estão pagando? E quantos... eu dei dois, na verdade. Eram 3, mas não, duas. Dá 2 depósitos. Quando eu cheguei a 8, vamos colocar assim, a 8 meses atrás, eu paguei $1.700 o aluguel para um apartamento de 3 quartos. Eu tenho um basement gigante, é um banheiro só, mas eu tenho uma sala enorme. Aqui é bem amplo, porém não é mais o valor que estão cobrando hoje, tá, gente? Eu tô falando de quando eu cheguei há 8 meses atrás. Hoje eu sei que o mesmo apartamento, do tamanho do meu, das condições do meu, tá em torno de 2.300 aqui. Sim, e você está pagando um valor bom, viu, Flávia? Porque, assim, Massachusetts sempre foi considerado mais caro que aqui na Flórida. Aqui aumentou também, então agora eu acho que está bem igual. Mas aí, tipo assim, quanto mais próximo de Boston, mais caro é, mas geralmente 1.700 é difícil. Eu cheguei a ver alguns por esse valor. Eles chamam aqui de Eric, né? Que é a parte de cima da casa.
que a pessoa... Parte de cima, O é, sótão. é como A se pessoa fosse estava o alugando, tipo, só o sótão. sótão. Eu cheguei a ver quando eu cheguei aqui por US$ 1.800, só o sótão. Eu falei, meu Deus do céu. Sim, eu já vi basement, né, que é o porão lá embaixo sem janela, já vi basement por 1.500, Aqui 1.600 onde quando eu eu moro é morava muito por bom. aí. Então o Tudo valor tá novo. muito bom. Graças a Amém. Deus, mais uma bênção, né? Agora, vamos voltar lá também agora na questão de trabalho. Seu esposo chegou trabalhando, o pessoal quer saber, Isso. com carpintaria, né? Como ajudante, ele começou ganhando É, quanto? Porque 18 geralmente é pago dólares por a hora, hora. né? 18 Nossa, dólares. US$ 18 ele Começou começou ganhando ganhando? 100. Eita, então ele 18 começou ganhando dólares. muito bem. 18... Sim, que bom, que maravilha. Que aí geralmente trabalha uma cerca de oito, Trabalha um 10 pouco horas por mais. dia, então Dava um valor dá bom. um valor Mas bom. aí veio o inverno, caiu Sim, agora, mas enfim. A gente vai imaginar. sim. Mas agora para o pessoal saber, será que eu não tenho noção de valor daí? Porque na época que eu cheguei, eu lembro que tinha pessoas da igreja que chegou ganhando US$ 11 a hora. Será que seu Não, esposo não ele deu essa tá nessa sorte faixa. ou Não, tá aqui não nessa se ganha faixa de 11 valor? dólares nada, nem na limpeza, nem nada. Nada. Aqui Sério? é menos de 15 é muito Nossa, difícil a pessoa pagar. nossa, eu tô Menos de 15 besta, dólares, que assim, bom, é viu? muito Que bom difícil, porque mesmo. aqui dizem que o salário mínimo é 14 ponto alguma coisa aqui. Então, Verdade, eles tá quase costumam 15 o começar nos salário 15 mínimo daí. dólares. Gente, e assim, falar uma verdade, né? Que eu moro aqui na Flórida, mas sim, falam que em Massachusetts, falam não, é realidade. Massachusetts tem um salário mínimo maior, aqui na Flórida Uhum, está em torno de entre 10 e 11, né? A hora, mas assim, para até mesmo na limpeza e na construção aqui paga menos, né? É diferente entendi. Eu já tinha de ouvido falar Massachusetts. também sobre isso. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os gastos que você tem. Mas eu queria também perguntar antes sobre a questão de carro. Você Não, na comprou verdade, carro eu assim que comprei já você quando eu estava chegou? no Brasil. Também por. Eu já comprei, eu estava lá Você já também por comprou no intermédio Brasil? dessa pessoa que nos trouxe para cá, que tinha conhecidos aqui, que Aham. ele tinha uma garagem de carro, e eu comprei um carro na época. Comprei um Toyota, acho que era 2006. Paguei US$ 3.000, tá? Aham. 3.000, Toyota Camry, 3.000? 2006, paguei US$ 3.000. Aí foi um. Nossa, que bom. Você pagou Não, à paguei à vista, não vista, de ficou com lá do Brasil prestação, mesmo. não. Aí cheguei aqui, já no primeiro dia nós fomos buscar o carro e já comecei Não, mentira, fui buscar o carro, porém você tem que esperar porque tem que fazer a documentação, né? Aqui demora acho que mais ou menos uma semana. Eu fiquei uma semana com o carro alugado até Sim, chegar a placa do meu carro, porque aqui não é igual no Brasil, que você já pega o carro com placa. Cada vez que você troca de carro, você tem que trocar a placa também. E aí eu esperei uma sim. semana para que o meu fosse emplacado e fiquei uma semana com o carro alugado dessa mesma garagem de carro que eu comprei. Porém, Ok. quando eu estava aqui, um mês, no dia que fez um mês que eu estava aqui, eu levei uma batida na traseira do meu carro que acabou com o carro, deu perda total. Eita. Aqui Sim, mas é você tinha obrigado a ter seguro? seguro, graças a Deus. Aqui Sim, você não pega é carro, obrigatório, né? eu É vou igual aqui pensar na se eu vou fazer. Flórida. Não, você não tira o carro da garagem, da concessionária, Da, da loja da, sem da seguro. Eu loja tinha sem seguro, seguro, porém, né? como foi uma americana que Sim. bateu na minha traseira, a culpa tinha sido dela, o seguro dela pagou tudo, Aham. me pagou até 3.800 mais do que eu tinha pago quando eu comprei. E aí a gente foi Nossa, que numa bem. loja, eu falei, bom, já que a gente está com dinheiro na mão e aconteceu isso, vamos pegar um carro um pouquinho melhor. E aí eu consegui financiar, eu Sim, dei uma entrada maior com o dinheiro que o seguro pagou e a gente financiou um carro apenas com o passaporte, com a conta no banco e o comprovante de residência, a gente conseguiu financiar um carro aqui, que isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Ai, mas será que financia carro para verdade. brasileiro? Gente, financia. Financia sim. Inclusive, Ah, aproveitando para fazer sabia! a propaganda, aqui em Orlando tem a LDB Cars, que eu sempre indico para você, onde eu comprei o meu carro há pouco tempo, né? Lá financia só com passaporte. Então, você está vindo para cá, para Orlando, não pode deixar de passar na LDB, falar com os meninos de lá que são muito atenciosos. E você financia com o seu passaporte apenas e Isso você comprova a renda mesmo. direto do Brasil. Quer mais informações? Me manda mensagem no direct Eu ou preciso entra achar lá uma na parceria LDB dessa Cars, aqui, tá bom? Tatá, para fazer Aproveitando. propaganda também. Vou achar.
Tem Sim. mesmo, que aí você vai Sim. falando pro pessoal aí, Flávia. Mas olha, gente, muito bom, viu? A experiência dela em Massachusetts eu acho muito interessante porque lá, assim, tem muito isso de você comprar um carro mais barato, assim, você já paga à vista, se você se prepara para isso, né? Aqui na Flórida eu acho que é o contrário. Aqui na Flórida as pessoas já chegam com um valor para dar de entrada e comprar um carro É. e parcelar. Então eu acho que eu senti muito essa diferença daqui da Flórida É que para o estado de o bom de Massachusetts e New financiar, né, Hampshire, onde Tatá, eu você, morava. você acaba construindo crédito, né, que eles falam aqui, né? Você vai Sim, gerando crédito no seu nome para que você possa, mais para frente, verdade. comprar uma casa, né? Comprar um outro carro, que aí a taxa de juros. O que Verdade. acontece? Quando Sim, você chega aqui, vai ser eles menor. financiam o carro para você com passaporte, só que você vai pagar uma taxa de juros diferente do que o americano paga, diferente de quem já está aqui há mais tempo e construiu crédito, paga um pouquinho mais alto. Mas ainda assim, gente, não é igual no Verdade. Brasil que você paga 3 carros no final, tá? Não, aqui os juros, por mais que para nós Não. recém-chegados é alto, mas não se compara. A gente não paga dois carros, nem assim é muito Exatamente, diferente do exatamente. Brasil, né, Flávia? Então tá bom. Agora deixa eu te perguntar para mim anotar aqui, para mim depois somar e falar pro pessoal mais ou menos Tá. os seus gastos mensais. Né? Hoje você tem um outro carro e Isso, você eu financiei o parcelou ele, você carro. financiou, né? E você paga A uma mais ou menos prestação de quanto, mais ou 500 menos, dólares, quinhentos hoje? e quarenta, alguma coisa assim. Tá. Aí você tem Um carro um só, carro por só para enquanto. vocês dois ou vocês já um carro só por enquanto, né? Porque quando a gente chega, a gente tem um Isso, até a gente conseguir comprar dois, né, para poder exatamente. ficar mais tranquilo, né, Flávia? Aí de seguro do seu Eu carro, você lembra mais paguei, ou menos quanto que é? foram seis prestações de US$ 150. O seguro anual. É, é. 6 de 150. Tá, 6 de 150. Anota aí, gente, que aí se vocês têm, ó, interesse, já vai vendo mais ou menos quais são os gastos, né? Isso. Aí, aluguel, 1.700, né? Você, geralmente aí em Água não. Massachusetts não paga água, né? Não, né? Não paga A água. gente paga Você luz paga e gás. luz e Entre luz e gás, gás, a aí gente gasta no máximo 90, US$ 100 os dois. sim. Aí assim, no verão Aham, você gasta um pouquinho mais de mais luz, de né? gás. E no inverno você gasta Isso, por mais causa dos gás porque milho. os meter, né? Que é o Isso, ar-condicionado para esquentar a exatamente. casa é a gás, né? Então você É, gasta em torno de agora no inverno veio, acho noventa que dólares, deu né? uma diferença de US$ 30 a mais o gás. Entre 90 e 100, Que 90 a 120 aumenta um dólares pouquinho. gás e luz. Ok. Então tá bom. Aí agora, de internet, você tem um A plano gente de tem internet um para plano de você, seu internet, que é a esposo? internet aqui para casa, e a gente estende também como é que fala? Para os celulares, né? Que é internet limitada, a gente paga US$ 100, US$ 99, US$ 100 por mês, a internet. Sim. Aí Não, são, é assim, para dois aparelhos, ilimitado. A assim. gente usa para três, mas é ilimitado. É um plano de plano familiar, não tem Então assim tá tanto bom. de aparelho. Tá. E você tem assim alguma coisa que você paga assim de aparelho, assim de você comprou um aparelho, parcelou A essas gente coisas de trocou celular ou não? recentemente nosso aparelho que nós compramos. Meu marido já tinha um iPhone do Brasil, e aí nós compramos, eu e o meu filho, nós pegamos um iPhone, o novo. Mas a gente paga, eu pago US$ 30 por aparelho por mês, gente. É uma coisa que eu falo, ninguém acredita. US$ 30 um iPhone que você paga por mês. Eu acho que 24 de. Ah, eu não vou lembrar exatamente, que eu peguei dois, então eu tive um pouquinho de desconto. Mas aí, juntando o Sim. plano, né, da operadora com os três celulares que nós temos, eu gasto em média Aham. dá 145, US$ 150, vai, vamos colocar. Pode arredondar para US$ 150. 150. Então tá bom. Aí de compras assim Eu no mês, faço, vocês fazem por eu mês ou faço por por semana para semana e três eu gasto em pessoas? média US$ 100 por semana quando eu vou ao mercado. 400. Sim, então dá É, 400, vamos a cerca de 400 por mês, né? Ok. E de combustível, como que, assim, quanto que você eu acha que vocês acho que gastam mais a ou gente enche menos? o tanque mais ou menos com 50 e pouco, US$ 60 e dá para uns 10 dias, eu acho, mais ou menos isso. Então, vamos pôr uns Quantos? US$ 60, que 50 e pouco? não passa disso. Mas dá para um. Não, dá Por para uns semana, 10 né? dias mais até. A mais. Ok.
Então tá bom, US$ 60. Tem uma pessoa Ok. perguntando aí Então se é isso, aqui gente, ó. existe parcelamento de cartão de crédito. Não existe. Sim, assim, para quem está chegando é bem difícil, né? Assim, parcelamento, mas assim, para americano, para pessoa que tem documento, É, aí tem parcelamento, assim, né? Mas geralmente eles parcelam as é. coisas assim É, o maiores, cartão né? Tipo de assim, um crédito, eu não sei aí, Tatá. eletrodoméstico, Aqui né? funciona Assim, assim. Você tem o cartão de crédito e aí você tem um limite X. Vai, vamos colocar US$ 1.000. Aí você gastou quinhentos aham, dólares, tá? Só que aí você... Ah, eu não vou conseguir pagar US$ 500. Tem um mínimo que vem na fatura, né? Igual no Brasil. Tem o mínimo e o máximo, e o valor total. Se você pagar o aham, mínimo, tudo bem, você paga o mínimo, só que no mês seguinte, durante um ano e meio, você não tem juros desse cartão de crédito rotativo. Então você meio que parcela você mesmo, entendeu? ok, Se você não usar mais, uma compra de quinhentos sim, dólares, eu vou pagar isso em 5 vezes, mas eu não vou usar mais em nada. Então você meio que parcela, mas assim, você ir num lugar e comprar uma coisa, eu quero parcelar em 10. Isso aqui não existe, tá? sim. É bem difícil, assim, na verdade É, existe, mas para quem tem documento, sim. né? Um Para documento nós, não. americano, aí dá para você abrir uma conta no banco, aí você tem lá, você faz a opção de pedir o cartão de crédito, e assim, não é comum sair Não. gastando igual nós no Brasil, né? Que sai parcelando tudo que a gente tem direito, parcelas de 15, de R$ 20, né? Geralmente eles Até usam para porque parcelar coisas maiores, Até tipo porque aqui o iPhone, poder igual de tem plano. compra, né? Vamos falar assim, ele é grande o poder de compra aqui. A gente Sim, consegue comprar as coisas, às vezes sim, com um dia de trabalho, você compra uma coisa que você tem que trabalhar um mês inteiro no Brasil para comprar, entendeu? Então, sim, assim, é muito verdade. relativo. Aqui a gente não gosta de parcelar nada, a gente se tem dinheiro vai compra, se não tem, não compra, entendeu? É uma questão de mais de você se Sim, conscientizar, não sair comprando. verdade. Aqui a gente, assim, para quem estava acostumado no Brasil, aqui a gente reaprende, né, a trabalhar com o nosso dinheiro. Agora, uma pessoa está perguntando aqui, quando vocês saem para fazer delivery, aí essa quantidade de valor de gasolina aumenta um Não, pouquinho aumenta um mais ou já pouquinho está nessa mais. faixa? Mas aí não tem como falar, porque Tá. depende de Mas não é quantos deliveries você faz no dia. Isso é muito relativo, gente. assim. Então, isso é do dia a dia para você Isso, ir trabalhar, isso, para seu esposo ir isso, trabalhar, para deixar isso. o seu Exatamente. filho na escola, né? Então tá bom. Agora, uma questão muito importante que todo mundo quer saber: plano de saúde, você tem? Como que Temos plano de funciona saúde aí? familiar, plano de saúde médico e odontológico, e a gente paga US$ 0. Sim. Aí Mass vocês têm o Health, isso. abençoado plano do Inclusive, eu Mass super Health. utilizo, Sim, não tenho o menor muito bom. problema. Eu já vinha do Brasil fazendo tratamento de enxaqueca, cheguei aqui, só falei que eu tomava remédio diariamente, e até os remédios eles dão de graça. Eu vou soltar, eu acho que até semana que vem eu vou fazer um Reels contando sobre isso. Eu consegui gravar uma consulta médica que eu fui recentemente. Então, contando isso, mas assim, Sim, a gente não paga nada. Qualquer pessoa chegou aqui, já procura aplicação para fazer pro Mais Health. Também não tem, mas é turista, não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Até quem entrou não. aqui pelo México tem direito a Mais Health. E não Sim, aquela pede coisa, não status, pede, nada não pede disso, seu nada disso. Você status tem imigratório. consultas. É claro que as consultas com especialistas, elas demoram um pouquinho para acontecer. Mas você tem atendimento 24 horas, você só não pode chamar a ambulância para vir em casa, tá? Porque diz que se chamar a ambulância para vir em casa, aí você tem um custo depois. Mas assim, eu já precisei ser atendida no, Sim. no, no pronto atendimento, na emergência. Tomo medicação, a minha medicação de uso contínuo, toda vez que está acabando, a própria clínica me liga, vem buscar o seu remédio, medicação de graça, para mim, para o meu marido, para o meu filho. Meu filho, aqui eles têm o médico da família, né? Que é como se fosse você tem o seu Uhum. ginecologista, você tem o seu oftalmologista, mas você tem o médico da família, que é aquele médico que te acompanha em todas as consultas que você vai fazer. O clínico geral no Como se fosse Brasil. o E clínico aí geral do quando Brasil, você né? passa, a primeira vez que Sim. você faz o plano de saúde, você tem que passar por esse clínico, ele vai te avaliar, e aí vai ser tratado normal. Sim, agora deixa
eu só colocar um ponto importante, gente. Mass Health é um plano de saúde gratuito oferecido pelo governo somente do estado de Massachusetts. Você precisa ter um valor, né? Comprovar um valor de renda que não pode passar daquilo. Então, é considerado para pessoas com renda mais baixa, né? Para você ter direito. Então, quando uma pessoa chega, ela é recém-chegada, provavelmente ela vai estar dentro daquele plano, né? Porque ela chegou, tá ganhando assim um valor que é inicial, né? E se por acaso aí depois a pessoa começa a trabalhar, a reavaliação ela se você se enquadra ou não dentro do plano, ela acontece anualmente, uma vez por ano. Isso. E você anualmente tem que renovar, e aí eles pedem os seus dados, tudo, mas mesmo assim, se você não se enquadrar mais dentro daquele grupo que vai continuar tendo Mass Health, você paga, eu não sei te falar qual é o valor, mas diz que é um valor muito pequeno, tá? Não é nada exorbitante igual no Brasil que se paga por plano de saúde caríssimo, né? Particular. Sim. Ok, gente. E assim, e o atendimento, Flávia? Porque as pessoas falam assim, nossa, tipo assim, tem muitas pessoas que quando eu faço qualquer post, falam assim, mas aí não tem o SUS igual no Brasil. Mas, gente, pelo que eu conheço, eu não morava em Massachusetts, morava do lado, né? Lá onde eu morava não tinha esse plano. Mas, assim, todo mundo que é atendido pelo Mass Health fala que é o melhor atendimento. Eu tenho uma amiga que ganhou 3 gêmeas, fiz até uma live com ela, né? Trigêmeas. E foi um atendimento maravilhoso, não tenho o que reclamar. Não é igual o SUS que a gente fica lá esperando para ser atendido com a boa vontade deles. Assim, é totalmente diferente. Eu tenho uma amiga que também teve neném aqui. A começar que quando você fica grávida, você começa a receber benefícios. Você recebe um cartão de benefício, que todo mês você tem direito a uma alimentação especial para mamãe que está gravidinha, né? Você recebe esse cartão, e depois desse cartão, quando você tem o nenê, se estende para o seu filho até os 5 anos. Ele não é dinheiro que ele vai te dar, ele não determina a quantia, mas ele vai determinar quais alimentos você pode ir no supermercado pegar. Então, para a mãe que está grávida, ela vai pegar frutas, verduras, leite, enfim, tem uma série de alimentos. Verdade. Ó, tem uma live falando com essa mãe que teve trigêmeas aqui também no meu Instagram, vocês olham lá depois, tem no meu canal no YouTube também, que ela explica tudo isso que a Flávia tá falando, porque a gente tem muita coisa para falar aqui ainda e já passamos, acho que já de 1 hora, mas vamos lá. Resumindo, gente, é maravilhoso esse plano, a Flávia tá aqui para... Não tem nada para falar de ruim, não. Sim. Experiência de uma pessoa assim que tá contando a realidade dela para vocês. Então, assim, muito bom. Assim, é um estado maravilhoso. Um problema de pressão alta que me deu. Agora, e aí a médica, ela me liga para saber como é que tá, sabe? Umas coisas que eu nunca vi no Brasil. Imagina que médico liga para você. A clínica me liga para saber como que tá a medicação, como é que tá, se eu tô me sentindo bem. Excepcional. Sim. Tem uma pessoa perguntando, será que por isso que Massachusetts é o principal alvo dos brasileiros? Gente, eu tenho amigos que moram lá, que têm vontade de sair de lá por causa do frio, de vir morar aqui na Flórida, mas não tem coragem. Esse foi o ponto que eu te falei lá saúde, atrás, que depois você entender por que eu escolhi Massachusetts ao invés de ir para Califórnia, por enquanto, tá? Porque a vontade de ir para lá ainda é grande. Sim. A sua vontade é ir para Califórnia? Por conta do clima, assim, eu gosto muito de frio, mas... extremo, não. Meu marido tá sofrendo mais do que eu. Meu marido sempre gostou de calor. Essa noite nevou de novo. Né? Eu tava vendo seus vídeos. Nevou. E nevou bastante? Não foi pra acumular deu bastante? Storm, nada que fica aquela neve alta, nada disso. Mas nevou a hora que eu até assustei. Sim. Mas já foi o suficiente para ter que enfrentar e tirar de cima do carro, ligar né? o carro, deixar um tempo ligado, tirar aquela neve de cima do carro para poder andar. Sim. Porque, lindo, gente, mas é um trabalho lindo, né? É maravilhoso, né? Mas quando a gente vai sair, tem que tirar, porque senão é multado, tem que tirar, deixar limpinho, tem que tirar da frente de casa. Aqui o próprio proprietário do lugar que eu moro, ele deixa ali na varanda um saco com sal, um balde, porque se alguém cair na calçada aqui dele, dá maior trabalho, é complicado. É muito bonito, mas eu vou te falar, é trabalhoso. E olha que eu não vi nada ainda, e diz que ainda vai nevar bastante. Verdade. Nossa, tem lugar que já nevou muito e fora do normal. Esse ano tá tudo muito doido por aqui, né? Aqui, por exemplo, eu vi no jornal hoje que amanhã vai ter uma tempestade aqui, um frio
que vai, eu acho que vai até vir um Meu tornado, assim, Deus. mas assim, coisa pequena, nada comparado ao furacão, né? Mas tá muito doido a temperatura É. aqui nos Estados Unidos esse ano também, eu acho que em todos os lugares, né? Aí demorou Sim, para em nevar, né? Porque geralmente outubro, começa a nevar em nevou a primeira vez outubro. agora, Sim, sábado que demorou. passou. Então, verdade. Então tá bom, Flavinha, agora vamos à outra questão que eu queria perguntar para você. Ah, deixa eu falar, gente. Alguém perguntou como que aqui na Flórida. Na Flórida não tem Mas é muito saúde caro, gratuita igual em tá? Massachusetts. Aqui É você muito tem que caro o plano fazer. de saúde Oi? aí? Não, não é tão caro igual as pessoas pensam, mas assim, você precisa ter um documento americano para fazer, né? Se você não tem, aí você Pagar tem que procurar por particular. clínicas e pagar. Tipo assim, igual lá em New Hampshire, onde eu morava também era assim, você procura uma clínica e lá você vai ter direito a um check-up, Hum, algumas hum. consultas, você vai pagar um valor por mês. Aqui é mais ou menos assim, se você tem um documento americano, tem pessoas que pagam, faz um seguro-saúde paga, assim, vamos supor, dependendo do imposto de renda dela, que ela tem que declarar, tem pessoas que pagam 20, tem pessoas que pagam 30, tem pessoas que pagam $50 por pessoa na família, então tudo vai depender do imposto de renda da pessoa, mas aí ela precisa ter um status válido, pode ser de estudante, trabalho aqui, né? Aí se não tem, aí você tem que optar pelas clínicas, né? Que também eu acho que não é tão absurdo. Tem algumas clínicas que eu conheço aqui na Flórida que você faz um Ah. A pacote e pergunta paga que não ali quer por calar, mês. você morava em New Hampshire, que cidade? Acho, aqui do Morava em lado, minha Nashua. dentista lá. Do lado, Você fugiu do do frio? lado, gente. Ah, Fugir do frio, Flávia. Eu amo Nashua, amo Nashua. eu tava Nashua é divisa com falar ontem. Massachusetts. Eu morava em Nashua, é a cidade vizinha da Flávia. E a gente conversou, a Flávia me mandou mensagem, eu não sabia que ela falou, sou de Massachusetts, não tinha nem ideia que era de Lowell, que é do lado de Nashua, né? E assim, eu amo aquela cidade, sinto muita saudade, mas o frio, assim, eu amo a neve, mas não deu para aguentar. A gente pensou muito, Nossa, foram quase 5 anos e a gente resolveu vir para cá. Quase 5 anos não, né? Quase 4, né? Porque faz 2 anos que a gente está aqui, vai fazer 2 anos. gente. Aí foi por causa do frio mesmo. Assim, sempre foi meu sonho morar aqui na Flórida. Desde quando eu vim do Brasil, eu falei que se eu tivesse que morar aqui nos Estados Unidos, teria que ser num lugar quente. Eu não queria ir pro frio. Mas, assim, eu gosto muito daí. Porém, o frio é difícil. Mas eu falo pro Júnior que eu não sei se eu ainda vou continuar aqui até o final, né, o final das nossas vidas, ou se a gente vai comprar uma casa aí passar uma temporada aí, Ah, passar uma temporada é, aqui. Essa é a nossa dúvida, mas gosto demais daí e por todos os benefícios, né? Ah, lembrei, benefícios. Voltando ao assunto, carteira de motorista. Você está sabendo de alguma coisa, né? Porque a gente está assim na expectativa muito forte que ninguém atrapalhe, né? Que seja liberado para os indocumentados, né? Para as pessoas que não têm o documento foi, brasileiro. Eu acredito que agora Eles foi, não tentaram foi? vetar, mas não conseguiram. Já foi, já aprovado. Mas isso vai entrar em Sim. vigor a partir de junho do ano que vem. Nós, brasileiros, indocumentados, Aham. imigrantes, enfim, vamos poder tirar a carteira de motorista aqui em Massachusetts. Diz que foi uma vitória muito Sim. grande, porque há muitos anos brigava-se por isso, né? Muitos anos, desde que eu tô aí todo ano, desde que eu morava aí todo ano, eles falavam que ia sair, votava e nada. Aí agora que saiu, que eles votaram, um monte de gente Mas se não reunindo derrubaram. para derrubar, né? Mas assim, graças a Deus, Deus é tão bom que eu falo assim, gente, quantas pessoas Até vão porque ser isso é beneficiadas, dinheiro que vai né, entrar com para o a carteira de Estado, né? A motorista. gente vai pagar por isso. Então, não tem Sim, porquê. verdade. Que maravilha, gente. Então, Isso a vai partir de entrar em vigor. 2023, pelo que eu acompanho, né, vai É. poder tirar a carteira de motorista e viver tranquilo no Amém. estado de Massachusetts, né? Por isso que esse estado Nossa é uma Senhora. bênção de Deus nas nossas vidas. Agora, deixa eu vão mandando as perguntas de vocês, gente, que agora eu vou ver aqui na minha pauta o que eu preciso perguntar para ela, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas se vocês, falando de novo, já começa a seguir a Flávia. Quem não me segue ainda também, já começa a me seguir, que assim, vou sempre tentar trazer histórias reais, porque eu acho que isso ajuda demais, né? Para vocês tirar dúvida, cada família vai ter uma história para contar, cada família vai ter uma experiência. A experiência da Flávia está sendo muito boa, graças a Deus ela teve uma pessoa para encaminhar Sim, aquela, né, que pegou pela mão ali e sim. foi levando Me você levou em para todos fazer os aplicação aspectos, de né, Flávia? escola, me levou para Mas fazer assim, nem aplicação do plano sempre. de saúde, me levou para comprar carro, me levou tudo, tudo, tudo. Me mostrou onde era supermercado, me mostrou Sim, onde era clínica, foi assim. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, é o que eu falo, né? Isso foi uma coisa sim, que realmente a gente precisou investir um pouco mais.
Não ficou barato, mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria dessa forma, porque foi essencial pra gente. Depois que ele foi embora, assim, ó, ficou uma semana aqui. Sim, nossa, Agora vocês têm que se virar. Eu já não tava tão mais perdida, sabe? Então, sim. Foi uma ajuda de sim. Deus mesmo, porque pegou você pela mão e fez tudo. Muitas pessoas não têm essa sorte, mas vem assim mesmo, com a cara e a Exatamente. coragem, porque depende de cada um, né? Assim, se programa, pesquisa direitinho o que vocês vão precisar, sabe? Procura conteúdo. Já tem pessoas que ajudam, por exemplo, a procurar casa, né? Assim, tem várias opções. Não desistam se vocês não Eu têm falo uma pessoa, assim, um não anjo na pode vida ter de medo, vocês, porque igual a assim, Flávia o achou. medo, você tem duas opções. Ou você fica parado, no estagnado, e isso vai te trazer consequências. Ou você enfrenta, que também vai te trazer Sim, consequências. Não é que você não vai ter consequências, mas aí você é uma escolha, né? Ou eu fico parado e tem consequência, ou eu vou em frente e tem verdade. consequência. Então, é uma escolha de cada um. Sim. E assim, tudo vai se encaixando. No começo parece ser muito Sim. difícil, mas tudo vai se encaixando depois, com o tempo, né? Eu falo sempre, eu não sei o que você acha, mas você me responde. Primeiro ano, assim, você tá no seu primeiro ano, teve algum dia que você pensou Todos, em desistir, que todos os você falou assim, meu Deus, o dias. que eu tô Mas eu fazendo vou falar aqui? por quê. Assim, família. Sim, Família. sim, Essa sim, a parte é muito saudade é doída, gente. demais. Tem que se preparar. E olha que a gente se preparou Uhum, psicologicamente, né? A gente acha que está preparado, né? É igual quando sim, você é igual você falar sobre ok, morte, né? Quem está preparado para isso? Não tá. Você acha que você se prepara, uma hora todo mundo sim, vai. Mas não é assim. Quando você se vê longe, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, que eu sei que eu tô a não sei quantos quilômetros de distância, que a hora que me der uma dor de barriga, eu não vou ter colo, não vão me socorrer. Isso, essa parte, gente, verdade. olha, é desesperadora. Mas aí o que tem que fazer é joelho no Sim. chão, pedir para Deus, falar, foi Deus que me trouxe, então vamos enfrentar. Você dá aquela chorada de lavar a alma e segue em frente. Verdade, é isso mesmo, gente. Eu acho que o primeiro mês é difícil para todo mundo. Primeiro mês não, primeiro ano. Eu lembro que quando a gente decidiu ficar aqui, eu também chorava. Eu falei assim, os primeiros 6 meses Você foi fala, o bem que que eu tô difícil. fazendo aqui? Primeiro Que é mês foi isso? Você nos terrível, assim, né? Porque pergunta isso? a gente pensa, o que você tá fazendo aqui, né? Aí depois vai acontecendo as coisas e você fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas depois tudo vai se encaixando. Eu acho que assim, aqui para vocês saberem, é passo a passo. O primeiro passo vai ser difícil, o segundo vai ser um pouco menos, e assim vai até você se achar em todos os sentidos, na escola para as crianças, no O que eu trabalho, falo, em Tatá, tudo, é que né? assim, E é eu isso. vim buscar algo mais, não é nem pra mim, porque eu já nem. Eu falo que eu tô velha, né? Porque eu já tô com 46 anos. Outro dia uma moça me Sim, perguntou: eu tenho 44, 45. Será que vale a pena ir? Eu falei: bom, eu tô com 46 e tô aqui. Eu acho que não é uma questão de idade. Mas o que eu costumo sim, falar é que o que a gente tá verdade. fazendo hoje, eu e meu marido, é pelo meu filho mais novo. O meu filho mais velho tá com 23 anos, tá encaminhado. Se ele quiser vir para cá, ele sabe que ele pode chegar, mas ele já tem a vida dele, né? Mas o Caio é um menino de 10 anos que ele tá tendo uma série de oportunidades que muitos não têm, né? Então eu falo, é um menino que vai ter um futuro brilhante, ele vai ser bilíngue, se não poliglota, porque aqui fala-se muito também espanhol, ele pode aprender outras línguas, entendeu? Educação para ele. Então, Verdade. assim, ele vai ser uma criança diferenciada, mesmo que um dia eu decida voltar para o Brasil, que eu não sei o que Deus reservou para mim, ele vai ser uma pessoa que vai ter um pouco mais de Sim, destaque, vamos falar assim. Então, eu falo que hoje nós estamos plantando para o meu filho colher no futuro, entendeu? Então, é por ele, questão de sim. segurança, que aqui nem se fala. Outro dia eu fiz um stories mostrando. Eu acordo de manhã por conta do inverno, a gente tem que deixar o carro ligado, sei lá, 20 minutos antes de você sair, senão você não consegue sair. Eu ligo meu carro na rua, entro para dentro de casa, termino de me arrumar, o carro fica lá fora ligado, entendeu? Não tem preocupação com Verdade, isso. é demais, né? A gente fala, as pessoas não acreditam. Assim, é lógico que tem estados aqui, por exemplo, alguns lá na Califórnia, que está acontecendo umas loucuras. Mas, assim, eu nunca passei por nenhuma Também não. situação, assim, que me fez lembrar do Eu Brasil. também não. Graças a A Deus, gente nada, sente que é assim, mais né? Que, seguro, né? graças a As coisas Deus. acontecem em qualquer lugar do mundo. Mas a proporção Acontece. aqui é muito menor, Sim, né? Então, outro dia verdade. chegou a encomenda da vizinha aqui minha, eu não sabia de quem que era, ficou, sei lá, acho que 5, 6 dias na porta da minha casa, ninguém mexeu, sabe?
Ninguém mexe nas coisas dos Sim, outros. Então, é assim, outra é coisa, por ele, é né? pelo meu filho que eu tô aqui, pelo meu filho mais novo que eu tô aqui. Então, a gente tem que enfrentar o que Sim, tiver que ser para trazer o melhor, para dar o melhor para eles, né? verdade. Eu falo isso também. Eu falo assim, ó, gente, se hoje eu tivesse 18 anos, né, fosse dona do meu nariz e nova, eu teria vindo pra cá, assim, sem nem pensar, porque aí eu ia vir com o gás Sim, todo, mas Deus sabe, né, porque tudo tem, é no tempo de Deus, mas eu me arrependo de não ter vindo antes. Mas eu acho que se você tem coragem, se você tem vontade, entrega o seu sonho nas mãos de Deus e não tem idade, vai depender de você. Porque se você vier pra cá achando que vai ser fácil, né, que você não vai sofrer também, aí você já está com o pensamento errado. Se você tem coragem, se você é bem pé no chão, se aham. você sabe, eu falo, vou para lá, vou trabalhar, É, vou me exatamente. esforçar, é isso que eu quero. Assim, você tem que saber os seus objetivos e você correr atrás. Não, a Não vida tem não idade, é não tem, fácil em vai qualquer depender lugar de do você, mundo, né, né? Flávia? Então, Sim. Agora, assim, mudando a pergunta já, né, que muitas pessoas estão perguntando, você fez extensão do seu tempo de permanência? Porque a partir de, né, você tem até 6 meses para você ficar como turista e depois sim. você tem que resolver o que você vai É, fazer da sua vida. o meu Aí visto você ele fez a venceu extensão do seu... teoricamente em outubro, mas uns 2 meses antes de Sim, vencer eu já entrei com o processo de extensão, né? Para a gente poder ganhar sim, tempo e eu pensar para qual status que eu vou mudar. Ainda não sei o que eu vou fazer, se vai ser sim, estudante, se vai ser. Porque existe, não sei se todo mundo sabe, mas existem N tipos de visto, muitos tipos de visto, né? Então, mas eu tô no sim. processo da extensão, sim. Eu tô legal no país. Eu não tô ilegal. Sim, é isso, é muito importante isso que a Flávia está falando. Se você vier para cá, mesmo que seja com visto de turismo, vem, vocês têm que vir e se preocupar com essa parte, de não deixar vencer sem você fazer a extensão. Se você tem vontade de continuar morando aqui, fazer uma extensão para você ter tempo para você E ganhar, para você planejar, né, fazer para trocar o uma, né, a status, troca de exatamente. status, né? Sim, então, assim, porque a partir do momento que passou os 6 meses, você não fez nada, aí você vai ficar sem status, aí vai ser aí, assim, muito difícil você fazer alguma outra coisa. É, Eu acho que a não ser casando, né? Mas assim, como eu já como sou nós já somos casada, abençoadas e casadas com brasileiros, então, né, exatamente. não tem jeito. E é isso, mas o pessoal estava bem curioso, né? Então, essa é a dica para vocês. Se vocês vierem, mesmo com visto de turismo, vocês têm que se atentar a isso, se planejar, se preparar para não deixar passar e vocês poderem Uhum. resolver a situação de vocês, né? Bem interessante, um exemplo muito bom da Flávia. Agora, o que eu queria perguntar também, deixa eu ver. Eu acho que é isso, Flávia. Você quer falar mais alguma Não. coisa para o pessoal? Alguém, né? Ah, uma pessoa está Ah, tá, perguntando sobre o claro. Texas. Deixa eu só responder porque ela perguntou muito. O Texas, ele fica bem longe daqui da Flórida e também de Massachusetts, né? É assim, é quase que o oposto. Mas eu acho que essa pessoa está se programando para ir para lá, tem vontade de ir para lá, né? Dizem que o Texas Uhum. é muito bom para se morar também, né? É um estado bem evoluído. Eu não sei como que Cada funciona, estado não tem conheço lá suas o Texas leis, é ainda, bem mas difícil da fica gente longe. falar quando a gente Isso, não conhece, né, Tatá? verdade. Então, assim, é isso, Flávia. Aí agora, né, eu fiz bastante chamada falando, né, se tá valendo a pena você morar, né, aí, se valeu a pena você largar tudo para trás, né, assim, para trás que eu falo é assim, a gente deixa uma vida, a Sim. gente traz a nossa vida em malas, né, em 2, 3 malas. Aí, o que que você tem para falar pro pessoal, né, É sobre isso? Se quiser aquilo falar que eu mais alguma falei, coisa. vale a pena, até porque eu penso num futuro melhor para o meu filho. E a gente tem que se desapegar das coisas materiais, né? Uma coisa que eu aprendi muito aqui é essa coisa de se desapegar. A gente vê isso até nas atitudes dos americanos, né? Como eles desapegam fácil das coisas, né? Eles compram uma coisa hoje, dali 2 meses não serve mais, eles desapegam e não é igual o brasileiro que vende por US$ 10 que seja para ganhar alguma coisa, só para não dar para o outro. Aqui não é assim. O americano, todo mundo fala, Sim, ah, americano é frio, é isso que. Não, gente. São pessoas boníssimas. Eles, a partir do momento que você pegar a confiança de um americano, é como se fosse um parente seu, né? Eu vejo isso nas casas que eu trabalho, nas casas que eu vou. São pessoas muito atenciosas, respeitosas. Ninguém pergunta se você tá aqui legal, se você não tá, como que você vê, como que você deixou de vir, nada disso. Então, assim, eles têm todo um respeito pelo trabalho dos brasileiros. Claro, existem algumas pessoas que discriminam, sim, mas isso é em qualquer lugar do mundo, né?
Não tô aqui para julgar ninguém. Mas no resumindo, eu não me arrependo. Às vezes eu choro, às vezes eu me pergunto o que eu vim fazer aqui, mas muito por conta assim da saudade que eu sinto, né, da minha família. Mas, no geral, assim, eu acho que é um sonho que eu tô vivendo. É um propósito de Deus na minha vida, na vida do meu marido, do meu filho. E eu tenho certeza que talvez eu não tenha resposta hoje de qual propósito é esse, mas eu vou ter muito em breve. Então, as coisas o que eu diria para quem está querendo vir é só se preparar psicologicamente, gente. Esqueçam só essa questão de dinheiro, 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 dinheiro. Aqui não é um lugar para ficar rico, aqui é um lugar para ter qualidade de vida. Mas antes de vocês pensarem só na questão do dinheiro, pensem em se preparar psicologicamente, porque isso aqui o batuque é forte, né, Thaís? O babado é forte, gente. Não Sim, é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena. não é Só fácil. se preparem, se planejem. É só Sim. isso que eu falo para qualquer um. Quem quiser continuar com perguntas, pode me mandar no direct. Eu respondo com o maior carinho. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu sou super atenciosa. Eu falo com todo mundo. A Tatá também é assim, porque foi assim que eu consegui contato com ela. Eu mandei uma mensagem no direct ela prontamente me respondeu. A gente não se conhecia, né, Tatá? Verdade, não tinha nem ideia que você E assim, morava quem tão tem boca pertinho de vai a onde eu Roma. Eu morava. falei, opa, apareceu essa menina no meu feed, olha que Sim, legal, as coisas que ela fala sobre a Flórida, vou entrar em contato com ela. E foi assim. Então, se vocês quiserem, pode continuar me mandando perguntas, na medida do possível, eu vou responder a todos, tá? E muito sim. obrigada, Tatá, mais uma vez por essa oportunidade, viu? Foi excelente. Por nada, Flávia. Que bom, fico muito feliz da sua trajetória aqui. Que Deus continue abençoando, né? Já começou a trabalhar na sua vida antes mesmo de você chegar aqui, e tenho certeza que vai continuar trabalhando, né? E você vai, assim, pelo pouco que eu conheci de você agora, eu tenho certeza que você é Amém. guerreira, que você Obrigada. vai longe ainda, né? Já tá dando as dicas lá no Instagram dela, né? De tudo que ela tá vivendo. É bem legal isso também. E é isso, gente. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, dúvidas, me mandem também, que eu demoro para responder, mas assim, são muitas, mas eu respondo também, vou tentando responder. E assim, tem muita gente perguntando aqui e eu vou continuar, né, só tirando umas dúvidas que eu acho que tem umas bem importantes aqui. Eu fico muito feliz, assim, para quem já tirou suas dúvidas, né, de ter vocês aqui. Foi bem legal ter todo mundo aqui, né, e assim, quero muito continuar trazendo lives nesse estilo para vocês e ajudar de alguma forma, porque assim, eu lembro que quando eu quis vir para cá, que assim, em junho decidiu vir, aí eu comecei a pesquisar de tudo que é jeito. Então, assim, cada informação é necessária, é um aprendizado para a gente saber o que a gente pode fazer, o que não pode, né? E isso ajuda demais. Então, essa intenção, assim, né, que a Flávia tirou o tempinho dela, né, um tempo grande, porque eu tenho certeza que ela tá cansada, ainda vai fazer muita coisa para vir dividir a história dela com a gente, né? E foi muito bom. Aí agora eu só vou responder algumas perguntas que o pessoal tá mandando Alguém só aqui e me a gente perguntou já aí qual vai que é o meu encerrar, mas muito Instagram, é obrigada por. Flavinha _USA, tá, gente? Mas tá fixado aí, ó, Eu nos deixei comentários. fixado aqui, o pessoal perguntou, tá fixado, Sim, aí segue a Flávia lá e quem só quiser saber também aqui de Tá, como que é a tá. vida em Orlando, que tá em Massachusetts, quer mudar para cá, já me acompanha aqui também, né? Que aí eu vou falando um pouquinho daqui, um pouquinho daí, assim a gente Com vai certeza, é isso mesmo. compartilhando informações, né? E é isso. Compartilhem essa live. Eu vou deixar ela salva lá no meu canal no YouTube. A gente ia fazer lá hoje, não deu certo. Eu perdi um cabo aqui e não conectou de jeito nenhum. A gente acabou fazendo aqui, mas foi maravilhoso também. Lá seria mais fácil, que aí ficaria uma do lado da outra, mas né, tudo bem. Aí, se vocês perderam alguma parte, vai estar lá no YouTube também. Então é só procurar. É o mesmo nome, é Tata Orlando, com TH, né? Se vocês não me seguem lá, me segue, porque lá tem vídeos maiores, assim, mais Também completos. tenho. E a Agora eu tô Flávia também tem um canal retomando. no O YouTube, né, pessoal da agência Flávia? que trabalha comigo já deu uma repaginada lá. Agora eu vou começar a postar os vídeos de novo lá. Chama Falando em América, o meu canal. Mas tem o link no meu Instagram, tá, gente? Do YouTube. Na minha bio. Sim. No meu também. Se vocês estiverem no meu também, é só ir lá na bio, entra no da Flávia, entra no meu, se inscreve lá para vocês não Isso mesmo. perderem conteúdo legal, gente. E é isso, deixa eu só. Teve uma pessoa que perguntou uma coisa aqui que ela perguntou bastante, eu fiquei sem saber, já foi passando muitas pessoas entrando, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Mas é isso,
Deus abençoe por doarem um tempo. Gente, obrigado vocês por estar aqui com a gente também. Eu perdi, Não, não ó. tô Se você achar fazendo alguma nenhuma aí, pergunta. O que Flávia. que era, será? Vamos ver. Alguma coisa que a gente não falou ainda? Ah, era sobre o seu Ah, filho, como que sim. ele tá hoje, né? Como que foi? Foi muito difícil? O inglês para ele já tá conseguindo Já, entender? Eu ele acho que no foi começo isso. ele ficou um pouco apavorado, né? Porque ele escutava as crianças falando inglês do lado dele e ele falava: Mãe, eu não entendo nada, socorro, quero ir embora daqui, queria ir embora, queria voltar para o Brasil. Mas agora ele tá super adaptado, tá bem. Eu não tá dominando fluentemente, né? Porque vai um tempo ainda. Ele já chegou. A criança que chega aqui já alfabetizada, que é o caso dele, e se foi alfabetizada em português, leva um pouco mais de tempo. Se a criança, quanto mais nova ela chegar aqui, mais rápido ela pega o inglês. Mas o Caio já tá, já, por exemplo, eu já vou em alguns Sim. lugares e ele, Caio, o que a pessoa tá falando? Ele que me ajuda, sabe? Ele que eu falo, por isso que eu falo que ele é meu professor. Mas ele tá super adaptado, tá bem, graças a Deus. Sim. Então, eu acho que é isso. Outra pergunta também foi sobre cesta básica. Ah, Aí sim. existe doação de cesta básicas igual Existe, existe aqui existem na Flórida muitas também? igrejas. Eu também tô com o Wills para soltar sobre isso. Existem muitas igrejas, instituições que fazem doação. Como eu falei, você não precisa congregar naquela igreja. Eu mesma pego toda semana numa igreja católica e eu não sou católica. É muito simples, você não precisa provar nada, é só chegar lá que eles fazem a doação do alimento. E assim, é uma cesta que de básica ela não tem nada, tá, gente? É uma cesta maravilhosa. Verdade. Né? Totalmente Eu, diferente. Eu fiz até um vídeo eu vou mostrando, soltar dois eu um acho que eu Reels fiz, eu assim não por lembro. esses dias, já Mas tá assim, pronto, que eu fui lá na sexta-feira passada e eu gravei, veio até peixe, vem castanhas, vem assim, é é muito. surreal, tá, gente? É a cesta. Então aqui tem bastante. Mais uma bênção, né, Flávia? Assim, eu falo assim que esse país aqui, assim, não que o nosso não seja, mas infelizmente acontece tantas coisas ruins lá para nós, povo brasileiro, né? Mas aqui, assim, é tanta Sim, coisa que é tão diferente, né? sim. É muito abençoado, é muito. E Deus abençoe cada Sim. vez mais, né? E eu acho que é isso sobre a cesta básica. Acho que Qualquer foi isso, coisa me né, manda gente? no Depois direct a que eu vou gente, se vocês respondendo, não tem quiserem, a gente problema, tá vai. bom? E é isso mesmo. Então, se vocês perderam, eu vou deixar salvo lá no YouTube também, para vocês pegarem o comecinho. Foi muito importante. Falamos sobre os valores, né, dos gastos mensais, de quanto que ela gastou para vir para cá. Eu sei que muitas pessoas foram chegando depois, mas vai estar salva lá no meu canal no YouTube também. Obrigada, Tá Tatá, bom? mais E é uma vez, isso. viu? Deus abençoe. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, com Vocês você, também. Flavinha. Que Deus abençoe. E é isso, gente. Boa Boa noite a vocês noite, também. gente. E foi muito bom Obrigada. estar com vocês Beijo. aqui. Tchau. Beijo, Até. Tchau, até a tchau. próxima live, né? Tchau, tchau, gente.